Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Wednesday, o telecinético mais forte. Capítulo 61. Família Dandans. 1313 Cemitério Lane. Em um terreno baldio cercado por pântanos e um fosso, fica uma mansão imponente e sombria. Do lado de fora, a mansão é uma visão imponente e decadente. A fachada era coberta de folhagens e vinhas retorcidas. As aldravas e a caixa de correio parecem ter vida própria, como guardiões grotescos vigiando a entrada principal. Entrar na mansão revela um labirinto de corredores secretos e salas escondidas. O interior é adornado com objetos estranhos e estátuas macabras. Cada canto da mansão parece abrigar algum segredo obscuro ou estranheza única. Em um dos muitos cômodos desta mansão, uma conversa estava acontecendo. O cômodo tinha uma atmosfera gótica e excêntrica. As paredes são adornadas com tapeçarias antigas e pinturas escuras que parecem seguir você com o olhar. Lustres pendurados, cobertos de teias de aranha e adornados com caveiras, lançavam uma luz fraca que adicionava um toque de teatralidade à atmosfera. No centro da sala havia uma enorme lareira de pedra sempre acesa e emanando um calor reconfortante que contrastava com a atmosfera sombria do lugar. Duas pessoas estavam sentadas em um sofá de veludo preto, um homem e uma mulher. A mulher era linda e tinha pele clara e cabelos pretos longos. Ela usava um vestido gótico preto para combinar com o cabelo. O homem era atarracado, com nariz achatado, dentes tortos e queixo recuado. Ele era mais baixo em estatura do que a mulher ao lado dele. Seu cabelo estava penteado para trás, e ele ostentava um bigode fino como um lápis. Em frente aos dois estava sentada uma jovem. A garota tinha cabelos pretos presos em duas longas tranças, uma franja sobre a testa, pele clara, olhos castanhos escuros e sombra preta. A garota também usava um vestido preto semelhante ao vestido da mulher. Era como uma versão menor e mais delicada. A única diferença era que a garota tinha uma expressão vazia e sem emoção. Por outro lado, a mulher estava sorrindo calorosamente enquanto olhava para ela. "Minha querida, por quanto tempo você vai ficar brava conosco?" perguntou a mulher pálida e linda. O nome dela era Morticia Dandans. A mansão pertencia à famosa e antiga família psíquica de Dandans, uma das mais antigas e poderosas famílias marginalizadas da América. "O tempo que for preciso. Você me inscreveu para Nevermore sem meu consentimento. Não quero repetir os mesmos passos que você, mãe", disse a garota de Maria Chiquinha em um tom monótono, e sem mudar sua expressão. Seu nome era Wednesday Dandans. "Eu prometo a você, minha pequena cobra, você amará Nevermore, não é mesmo, meu amado?" perguntou o homem de bigode. Seu nome era Gomes Dandans. "Claro, é a escola ideal para ela", disse Morticia, assentindo. "Por quê? Por que foi assim para você?" perguntou Wednesday. "Não é sobre isso. Quero dizer que você finalmente estará entre colegas de classe que te entendem. O relacionamento entre normies e párias é difícil, ainda mais quando você é um Dandans", Morticia respondeu. "E não, você não irá para a Academia das Artes das Trevas. Já falamos sobre esse assunto muitas vezes", ela acrescentou quando viu que Wednesday estava prestes a falar. "Nevermore é um lugar mágico. Foi onde conheci sua mãe e nos apaixonamos", disse Gomes, olhando apaixonadamente para Morticia, que também estava olhando para ele. "Pare com isso. Vou ficar enjoada de novo", disse Wednesday. Já era a 10ª vez no dia que ela via seus pais se darem beijos apaixonados. Ela preferia empalhar ou enterrar animais do que assistir a isso. "Essas coisas realmente te assustam, mas você deve estar ciente do que aconteceu em Nevermore alguns meses atrás. Ataque de pessoas encapuzadas desconhecidas. 2 mortos. Ataque de bruxas. Tenho certeza de que você vai adorar isso", disse Gomes com um sorriso macabro. Wednesday concordou pela primeira vez com tudo o que seus pais disseram durante toda a conversa. "Uma experiência única. Além disso, não acho que será a última, já que Luke Poe está lá", disse Morticia com um leve sorriso. Os Dandans, uma antiga e poderosa família de médios, estavam a par de várias questões importantes na sociedade marginalizada. "Luke Poe", pensou Wednesday. Seus olhos mostravam um brilho tênue que rapidamente desapareceu. "John deve estar muito orgulhoso de seu filho do além ou de onde quer que ele esteja. Quem sabe você não acaba se apaixonando por ele, e juntos vocês se vingam da família Selman", disse Gomes, sem se importar nem um pouco com o perigo que sua filha correria. "Há um par de vinganças. Faz tempo que não fazemos a última", comentou Morticia com um olhar nostálgico no rosto. "Não diga coisas estúpidas." "Tudo bem, eu vou", Wednesday disse sem mudar sua expressão. Ela se levantou e saiu da sala. "Ela parece ter algum interesse naquele garoto", disse Gomes. Ele conhecia a filha, e isso era extremamente raro. A primeira vez que ele via algo assim. "Bem, é comum. Aquele cara assassinou uma pessoa. Que garota não se sentiria atraída por isso? Além disso, ele é um escritor de sucesso. Seu livro Carrie está se mostrando um grande sucesso. Última vez que sei, ele publicou seu 2º livro. Até o Wednesday leu. Não diga a ela que eu vasculhei o quarto dele", Morticia disse com um leve sorriso. Finalmente sua filha poderia encontrar amigos com suas características, embora ela ainda visse isso como algo muito distante. "Ele está homenageando Edgar Allan Poe", disse Gomes com um olhar nostálgico. Ele era parceiro e amigo de John Poe, pai de Luke. "Sim, Wednesday está escrevendo seu romance, e ela ainda não o terminou. A garota Poe já publicou 2, e eles são bem-sucedidos. Pela primeira vez ela deve se sentir inferior a alguém de sua idade", comentou Morticia. Sua filha era narcisista e perfeita em quase tudo, exceto em ter amigos e socializar.
Vermont, Jericho, nunca mais. A escola tinha começado há alguns dias. No escritório do diretor Vance, uma reunião estava acontecendo. Em sua mesa estava a diretora Vance, olhando para 3 pessoas, Gomes, Morticia e sua filha, Wednesday Adams. Você teve uma jornada acadêmica muito interessante. 7 escolas em 4 anos, comentou Larissa, olhando para o boletim acadêmico de quarta-feira. Ela ficou muito surpresa com isso. Nem Luke foi expulso de tantas escolas. Só de 3, e ele era uma das crianças mais problemáticas que ela conheceu em Nevermore. Não há fortaleza que possa me segurar. Aposto que será o mesmo aqui, disse Wednesday em seu tom monótono de sempre. O que nossa filha está tentando dizer é que ela é muito grata pela oportunidade, disse Gomes, tentando disfarçar a grosseria da filha. Faz apenas alguns dias que ela começou, mas tenho certeza de que ela conseguirá incorporar isso com a ajuda dos colegas, disse Larissa. Lamentamos por isso. A burocracia fez com que demorasse um pouco para obter a papelada que precisávamos, desculpou-se Morticia. Toda vez que um aluno é expulso, isso é registrado em seu histórico acadêmico e pode afetar suas futuras oportunidades educacionais. Felizmente eles conheciam a diretora Larissa e os membros do conselho. Os Adances tinham poder e influência. Eles não mandaram os filhos para Nevermore, porque é um internato e à distância. Afinal, habilidades psíquicas poderiam ser ensinadas por familiares de forma mais eficaz. Sem problemas. Wednesday irá para o dormitório Ofelia. O mesmo que você, Morticia. Sua colega de quarto será Enid Sinclair. As aulas já começaram. Vamos apresentá-la às suas colegas de quarto, disse Larissa, levantando-se. Minha pequena tempestade, nós manteremos contato. Quebre uma perna, disse Gomes, abraçando Wednesday, que nem se moveu do seu lugar. Ela odiava abraços, mas só conseguia suportar abraços do pai. Querida, faça amigos e divirta-se, disse Morticia, que queria abraçar a filha, mas Wednesday recuou um pouco, então ela se conteve. Seu relacionamento com a mãe estava mais tenso. Wednesday se despediu dos pais sem ficar muito emocionada e seguiu a diretora Vance pelos corredores de Nevermore. Ela já estava usando seu uniforme preto personalizado de Nevermore em vez do índigo padrão. A aula de hoje é História Marginal. Mais tarde, sua colega de quarto lhe dará um papel com todos os horários, comentou Larissa. Wednesday mal assentiu com a cabeça, e a caminhada até a sala de aula foi silenciosa. Apenas seus passos podiam ser ouvidos. Capítulo 62 Quarta-feira Adandans. Nevermore foi fundada por Nathaniel Faulkner em 1791. Ele era um vampiro centenário que era altamente respeitado por toda a comunidade marginalizada americana. Antes de fundar Nevermore, ele viajou pelo mundo catalogando cada comunidade marginalizada, explicou o professor de história marginal com lentidão e preguiça em seu tom. Ou assim parecia. Luke se viu na mesa nos fundos, lutando contra o sono. As aulas de história eram chatas. Isso lembrava da história da magia de Harry Potter, que sempre era mostrada como uma matéria muito chata por causa do professor. Por sorte, naquele momento alguém bateu na porta, fazendo o professor interromper sua aula chata. Entrem, disse o professor, e a porta se abriu. Todos os alunos olharam para as 2 pessoas que entraram na sala de aula com curiosidade, incluindo Luke, que tinha os olhos um pouco estreitos. A pessoa que caminhava na frente era a diretora Vance, em seu traje profissional clássico. Atrás dela estava uma garota não muito alta usando um uniforme preto personalizado do Nevermore. A menina tinha 2 longas tranças, pele pálida, olhos escuros e um olhar apático. Todos se perguntavam quem era a nova aluna. As aulas já tinham começado há alguns dias. Luke abriu os olhos surpreso. Sua sonolência o deixou imediatamente, e ele teve que se controlar para não se levantar da cadeira e olhar com mais certeza para a garota tão particular. O que ela está fazendo aqui? Ainda não é hora, pensou Luke, encarando a garota pálida com uma expressão vazia. Ele sabia muito bem quem era essa garota. Ele não podia estar errado. Wednesday Adams. Luke se lembrava perfeitamente dos eventos da série de quarta-feira que ele viu em sua vida passada. A garota deveria entrar em Nevermore no meio do ano seguinte. Ou seja, na 11ª série. Bom dia a todos. Obrigada, professora Meyer. Tenho um anúncio para todos. Hoje vocês serão acompanhados por uma nova aluna em sua classe. Espero que a recebam bem, disse Larissa, olhando para todos os alunos. Ela então olhou para Wednesday e acenou para ela para se apresentar. Todos os alunos olharam para Wednesday, que mantinha a mesma expressão no rosto desde que entrou na sala de aula. O silêncio reinou na sala de aula. Wednesday Adams, disse a garota secamente em um tom monótono, e o silêncio reinou novamente na sala. Isso poderia ser considerado uma introdução? Ela apenas disse seu nome. A famosa família Adandans de médios? Ouvi dizer que eles eram loucos. Nunca pensei que veriam Adandans. Muitos murmúrios foram ouvidos na sala quando Wednesday terminou sua curta e concisa apresentação. Todos conheciam a família Adandans. A última aparição de um Adandans em Nevermore foi há várias décadas com Gomes Adandans. Coincidência ou não, essa foi a última vez que houve um Poe em Nevermore. O pai de Luke. Silêncio, exclamou o professor Meyer e o alvoroço cessou. Vá sentar-se lá atrás, à direita, acrescentou Meyer, apontando para uma mesa vazia ao lado de Luke. Wednesday começou a andar calmamente. Seus passos pareciam estar em ritmo, e seu olhar permanecia reto à frente e inalterado. Todos observavam a garota estranha, que se sentou e olhou direto à frente.
Acho que é por causa do efeito borboleta, pensou Luke, olhando para Wednesday, que estava sentada a uma curta distância dele. A garota parecia a atriz da série da Netflix, só que sua aura era mais sombria e seu olhar mais intimidador. Wednesday notou o olhar de Luke e virou a cabeça como se fosse um robô. Ela olhou para ele com seus olhos escuros que pareciam o próprio abismo. Depois de um segundo, ela olhou para frente novamente. A aura dela é muito particular, pensou Luke, sentindo como se estivesse sendo analisado por algum tipo de alienígena estranho. Quando Luke imaginava uma pária, ele imaginava alguém como Wednesday, uma pessoa completamente diferente de um normie. Larissa saiu da sala, e a chata aula de história continuou. Luke observou Wednesday de lado e furtivamente. Ele se perguntou se os eventos da série aconteceriam este ano, ou esperariam até o ano que vem. Porque ela veio 1 ano e meio antes para Nevermore. Os eventos do ano passado afetaram a família Dundas de alguma forma? Ele não sabia. Ele também não sabia se Hyde e Crackstone seriam muito mais fortes do que na série. Embora isso fosse presumir que seriam, o mundo marginalizado era muito mais perigoso e poderoso do que ele viu na série. Pare de olhar para mim, disse Wednesday, notando o olhar de Luke sobre ela. Minha primeira conversa com a protagonista da série, e sinto que não vai ser nada agradável, pensou Luke enquanto decidia o que dizer. Com licença. Vi seu rosto tão pálido que fiquei preocupado que você pudesse desmaiar a qualquer momento. Talvez você esteja nervoso por ser seu primeiro dia de aula e começar tarde, Luke disse com um leve sorriso. Obviamente seu pedido de desculpas era falso, e era impossível para Wednesday, com sua expressão inalterada, estar nervosa. Wednesday nem sequer vacilou diante da clara zombaria de Luke. Ela olhou para ele por um segundo e disse, "Oh, não se preocupe comigo. Minha palidez é simplesmente um efeito colateral da falta de interesse nas banalidades da vida cotidiana. Não estou nem um pouco nervosa. Na verdade, você pode dizer que estou animada para ver que tipo de almas perdidas povoam este lugar." Animado, pensou Luke. A expressão de Wednesday não tinha um pingo de emoção. Por outro lado, ele ficou surpreso com tudo que ela disse em um tom monótono, sem mudança de ritmo. E você, ou devo perguntar se você tem algum outro talento além de detectar palidez no rosto de estranhos? Ela acrescentou, olhando para Luke com um olhar gelado. Luke ficou em silêncio, sem saber o que dizer imediatamente. Era a primeira vez que ele era vencido em uma conversa por não gostar da outra pessoa. Quarta-feira no silêncio de Luke, olhou para ele presunçosamente e olhou para frente novamente. Luke franziu a testa quando estava prestes a dizer algo. O professor Meyer falou. Estudante Dundas. Leia o título. História do Nunca Mais, disse Meyer, olhando para Wednesday. Não tem um livro, professor. Não consegui prepará-lo porque não me deram os horários, disse Wednesday sem nenhum sinal de nervosismo ou algo do tipo. Milímetro, eu entendo. A aluna Paul divide um livro com a Dundas para que ela possa ler, disse o professor, olhando para Luke, que assentiu relutantemente. Ele moveu sua mesa para mais perto de Wednesday e colocou o livro no meio. Paul? Ele é Luke Paul, pensou Wednesday, olhando para Luke de forma diferente, embora seu rosto ainda estivesse inexpressivo. Ela não achava que esse aluno seria o famoso escritor de Carrie e o Mistério dos Slots de Salem. Este último é seu novo romance, que está se mostrando um grande sucesso. Ela o havia lido e teve que admitir que sua escrita inspirava terror e a lembrava do romance Drácula de Bram Stoker. Pare de me encarar, Luke sussurrou com um leve sorriso, tentando imitar o tom de Wednesday. Wednesday olhou sem palavras para o livro e começou a ler onde o professor instruiu. Seu tom era monótono e mal mudou enquanto ela lia. Depois disso, a aula continuou. Eles tiveram que ler por conta própria. O autoestudo que o professor Meyer tanto gostava. Luke e Wednesday leram do mesmo livro sem dizer uma palavra. Quando a aula acabou, eles nem se despediram. Luke foi para o refeitório com Xavier e Ajax. Wednesday foi abordado por muitos alunos curiosos que queriam conhecer o novo aluno. Mal sabiam eles que tanto entusiasmo duraria pouco. A terceira aula do dia foi sobre o assunto, Poderes Psíquicos segunda. No ano passado, havia 10 alunos psíquicos. Por causa da morte de Sabrina Jones, sobrenome falso, embora apenas Luke soubesse disso, havia 9 alunos. Este ano, 3 novos médios se juntaram. Um menino e uma menina que se juntaram no começo do ano, e Wednesday Dundas, que levou uma semana para começar as aulas. Agora, há 12 estudantes psíquicos. O nome do professor era Charles Faulkner, descendente do fundador do Nevermore. Uma importante família de médiuns a par dos Selmans e dos Adandans. Bem, turma, temos uma nova aluna na nossa turma hoje. Imagino que vocês já saibam o nome dela, mas se apresentem mesmo assim, disse Charles, olhando para Wednesday, que revirou os olhos internamente. Ela odiava ter que se apresentar na sala de aula. Que perda de tempo. Quarta-feira Dundas. A apresentação dela foi a mesma das outras disciplinas, pensou Luke, brincando com seu lápis. Apresentação rápida e concisa. Se não for incômodo, você poderia nos dizer que tipo de aura você possui? Perguntou Charles. Ele precisava saber disso para poder guiar os alunos. Aura negra, respondeu Wednesday, e todos na sala de aula ficaram surpresos. Isso combina com a personalidade dela, pensou Luke. Além disso, Wednesday era uma usuária de aura dupla, pois em breve despertaria suas visões psíquicas. Essa é uma aura violeta. Talvez ela já tenha tido suas primeiras visões, ele não sabe. Luke se perguntou quais habilidades alguém com uma aura negra teria.
Por causa da questão das técnicas familiares e do fato de que elas são protegidas, ele não sabia. Talvez ele devesse procurar um livro na Nightad Society. Ele teria que entrar furtivamente de novo, no entanto. O relacionamento dele com Verônica tinha estagnado, ele diria até piorado, mesmo tendo passado o verão na mansão Umbro na Flórida. Talvez tenha sido porque Verônica descobriu Luke com Emily ou quem sabe por quê. Aura negra é interessante. Você é o único médium com essa aura nesta classe, disse Charles com a mão no queixo. Luke não sabia se Wednesday ainda não havia despertado suas visões psíquicas ou se estava escondendo que ela era possuidora de outra aura. Ele gostaria de ler a mente dela, mas é perigoso. A leitura de mentes pode ser interrompida por dispositivos de proteção. Membros de importantes famílias marginalizadas terão tais artefatos para que suas mentes não sejam lidas sem seu consentimento. Se ele tentar ler sua mente e ela for exposta, eles saberão que ele tem uma aura azul, e ele poderá ser punido por ler a mente dos alunos às escondidas. Agora que há 12 alunos e vocês são uma dupla, faremos grupos de 2. Escolham um parceiro e sentem-se juntos. Este grupo será muito importante durante o ano. Vou dar-lhes 10 minutos para decidir, disse Charles enquanto se sentava à sua mesa, e os alunos começaram a conversar. Isso não é bom, Luke pensou automaticamente, olhando para Xavier. Ele não gostava de atribuições de equipe, especialmente quando duravam um ano inteiro. Para seu azar, Xavier já estava conversando com um garoto que Luke não conhecia. Traidor, Luke pensou sem sair do lugar. Todos os alunos estavam conversando com seus colegas amigos. As únicas 2 pessoas que ainda estavam no lugar eram Wednesday e Luke. Wednesday desde o começo estava olhando para frente sem mudar sua expressão. Ela parecia uma estátua. Em nenhum momento ela procurou conversar com alguém para cumprir a tarefa do professor. Luke recebeu uma mensagem no celular. Era de Xavier, dizendo que sentia muito por não poder se juntar a ele. Ele tinha que se juntar ao outro cara porque ele devia um favor. Está tudo bem, Luke escreveu e enviou a mensagem. Tempo. Digam-me seus nomes com seu parceiro. Você primeiro, Sam, disse Charles com uma caneta na mão. Mesa por mesa, ele estava escrevendo os grupos de 2. Como havia apenas 12 pessoas, ele rapidamente chegou ao fim das mesas. Luke, sua vez. A única opção que resta é com quarta-feira, correto? Perguntou Charles. Já havia 5 grupos reunidos e 2 alunos restantes. Não havia mais opções. Não, disseram Luke e Wednesday ao mesmo tempo. O que? Perguntou Charles, um pouco surpreso com a coordenação dos 2. Posso trabalhar sozinho? Eles perguntaram ao mesmo tempo. Se vocês trabalhassem sozinhos, não seria um grupo. Vocês são os únicos que sobraram, então trabalharão juntos. Mas começaram Luke e Wednesday, mas foram interrompidos pelo professor. Fim da discussão, disse Charles. Ele não queria mais discutir com esses 2 estudantes, que por algum motivo, ele sabia que lhe trariam muita dor de cabeça. Capítulo 63 Conselho dos Párias da América. Como vocês sabem, para trabalhar na polícia marginal do Conselho, vocês devem ter controle de suas habilidades e melhorar seu poder. Então, na próxima aula teremos treinamento. Teremos um torneio de eliminação direta. Os grupos que vocês montarem se enfrentarão, disse Charles. Muitos estudantes tinham brilho nos olhos. Trabalhar no Conselho dos Excluídos era o sonho de muitos. Eles estavam trabalhando especialmente na força policial dos excluídos, onde a ação real estava, não na parte burocrática do Conselho. O Conselho, pensou Luke. O Outcast Council of America é uma instituição, composta por uma coalizão de párias que defendem a sobrevivência e o equilíbrio entre os diferentes grupos párias. É a força da lei e da ordem. Como o governo de uma comunidade normie, mas com leis muito diferentes. A polícia marginalizada está sob as ordens do Conselho. A maioria dos marginalizados quer trabalhar lá, pois é onde a ação acontece. Para Luke, é como o Ministério da Magia em Harry Potter com algumas diferenças. Por um lado, o Conselho não busca manter sua existência escondida dos normies. Eles poderiam fazer isso se decidissem. Luke poderia apagar memórias e criar novas para um pária. Com normies, fazer isso é mais fácil. No entanto, não é algo que a sociedade marginalizada busca. Para os normies, sua existência é confusa, e a maioria dos normies comuns pensa em vampiros, lobisomens e coisas do tipo como mitos. Apenas os escalões superiores da sociedade normie sabem sobre sua existência. Isso ocorre porque a população marginalizada é muito baixa em comparação à dos normies, o que torna difícil para os normies provarem sua existência. A Outcast Police tem vários departamentos especializados onde um Outcast poderia trabalhar. Estes são: Departamento de Investigação Psíquica, formado exclusivamente por médios que se dedicam a investigar e conter ameaças relacionadas à manipulação mental e emocional. Departamento de Controle de Monstros. Párias poderosos são responsáveis por lidar e conter criaturas perigosas, como bruxas loucas ou criaturas estranhas e perigosas. Departamento de Magia Negra. Este departamento é responsável por rastrear e deter aqueles párias que usam magia negra para atacar párias inocentes e normies. Magia negra não é proibida na sociedade dos párias. Você se torna um criminoso se usá-la para matar inocentes. Especialmente normies, pois eles colocariam os párias em uma situação complicada com o governo normie. O mesmo é manipulação mental ou emocional. Usá-la para lutar ou se defender em deathmatches não é crime. Crime é se você usá-la para manipular normies ou párias inocentes.
Departamento de Contenção de Párias, responsável por localizar e deter párias que abusam de seu poder e representam uma ameaça a outros párias inocentes e normis. Finalmente, um departamento conhecido por poucas pessoas, o Departamento de Extermínio de Demônios. Como o nome sugere, a tarefa deste departamento é localizar atividade demoníaca e assassinar sem hesitação o culpado disso. Como Luke sabia sobre esse departamento? Porque Edgar contou a ele. Em sua vida passada, Edgar era o líder desse departamento, a posição com mais poder. Para entrar nesse departamento, você tinha que ter habilidades excepcionais, tanto em combate quanto em conhecimento. Já em si, em qualquer um desses departamentos, é difícil entrar, mas neste é ainda mais. Para entrar em qualquer um desses departamentos, você tinha que ser o melhor dos melhores, já que você enfrentaria na maioria dos casos indivíduos perigosos ou monstros com poderes demoníacos. O mais perigoso de todos é o Departamento de Extermínio de Demônios, já que você está enfrentando pessoas com poderes demoníacos. Luke se pergunta o quão forte alguém que fez um acordo com um demônio será. Então você terá que conhecer seu parceiro para se preparar para o combate, disse Charles. Devo me juntar ao conselho no futuro? Pensou Luke enquanto a aula continuava. Com o dinheiro que ganhou como escritor, não havia necessidade de trabalhar, nem para a sociedade dos párias, nem para a sociedade normal. Mas se ele quiser restaurar a família Poe, ele terá que se unir para construir poder. Ter uma posição importante no conselho seria muito útil. Claro, antes disso, ele deve sobreviver aos Selmans e mostrar à sociedade marginalizada que essa família tem laços demoníacos. O que será a ruína da família se Luke conseguir expô-los? A má notícia é que os Selmans certamente têm vários membros de sua família no conselho e na força policial dos párias. Isso explicaria como é que até agora ninguém sabe que eles fizeram acordos com demônios. Por mais que não quisesse admitir, Luke tinha orgulho de carregar o nome Poe. Ele não queria que a antiga família de médios morresse por causa dele. É por isso que ele está pensando em renascê-la. Além de poder e influência, preciso de uma esposa. Luke pensou e por algum motivo olhou de lado para Wednesday. Edgar havia implantado muito bem nele que ele precisava ter herdeiros psíquicos e, se possível, 2 auras. O que faria a família Poe renascer como uma fênix? Wednesday tinha 2 auras, e ele tinha 3. Se eles tivessem filhos, eles teriam a garantia de ter 2 auras. Algo super raro em famílias psíquicas. Wednesday notou novamente o olhar de Luke sobre ela e olhou para ele. Só que dessa vez ela não disse nada. Depois de alguns segundos, ambos olharam para frente novamente. Não. O que estou pensando? Seria impossível ser namorado dessa garota, Luke pensou balançando a cabeça. Pelo que ele sabia graças à série na Netflix e outras adaptações da família Dundans. Wednesday tem uma personalidade sombria, narcisista e um tanto psicopata. Ela tortura seu irmãozinho, algo que ela mesma afirma ser, e exibe vários traços sociopatas. Essas são as adaptações que ele viu em sua vida passada. Neste mundo em que ele vive agora, ela pode ser mais sombria e psicopática. Afinal, este mundo é muito mais sombrio e perigoso do que ele pensava, e nem tudo é igual às adaptações. Por exemplo, não havia auras e Wednesday só tinha visões psíquicas. Em vez disso, aqui ela já disse que tem uma aura negra. A primeira mudança que há é nela. Com todas essas características, como ele a faria se apaixonar? Além disso, ele não quer ficar com um psicopata. Embora na série ela estivesse interessada em um normie que era um Hyde, pensou Luke. Isso parecia irreal para ele na série. Com a personalidade de Wednesday, para ela se apaixonar por um normie que lhe dava flores e a fazia assistir filmes românticos parecia irreal. A atração dos opostos, pensou Luke. Ele tinha se tornado namorado de Enid, e os dois eram muito diferentes. Ele sempre pensou que para um interesse romântico, você tinha que encontrar uma pessoa com características semelhantes às suas, mas isso não parecia muito certo. Aula encerrada. Luke olhou para cima e notou Wednesday parada na frente de sua mesa. A garota estava olhando para ele com seus olhos pretos e a mesma expressão desde que pisou em Nevermore. Você quer falar sobre os grupos? Perguntou Luke ao perceber que Wednesday ainda estava olhando para ele. Os olhos dela nem pareciam piscar. Já que eles estariam lutando contra outros médiums juntos, talvez ela quisesse criar uma estratégia ou conhecer os pontos fortes de Luke. Não. Só quero dizer para você não me procurar para falar sobre isso. Eu sozinha sou o suficiente para derrotar os 2 médios. Só não fique no caminho, Wednesday disse em um tom que não continha desdém nem arrogância. Ela disse isso naturalmente, como se fosse um dado adquirido. Oh, bem, Luke disse, sem saber o que mais dizer. Nem começaria uma discussão que sabia que seria inútil com alguém como Wednesday. Ele não iria querer desperdiçar sua energia. Ele também não tinha interesse na batalha de treino. Ano passado, ele enfrentou 4 pares que queriam matá-lo e saiu vitorioso. Além disso, ele treinou o verão inteiro como um louco. Ele não tinha grandes expectativas sobre o poder de combate de seus companheiros de equipe. Ele pensou que poderia derrotá-los facilmente. Então é melhor deixar outra pessoa fazer o trabalho chato. Wednesday virou-se e saiu. Sua expressão mudou um pouco, é estranho. Eles geralmente ficam sempre bravos. Curioso, pensou Wednesday com uma leve onda de interesse em relação ao indivíduo chamado Luke Poe. Quando Wednesday saiu da sala, ela foi interceptada por uma garota loira de olhos azuis. Seu cabelo tinha mechas azuis e mechas rosas nas pontas. Oi, meu nome é Enid. Sou sua colega de quarto. O diretor Vance me disse para lhe dar um rápido tour por Nevermore.
Disse a garota com um sorriso e um grande entusiasmo que pareceu afetar Wednesday negativamente por algum motivo. Wednesday queria se esquivar e fugir de Enid o mais rápido possível, mas Enid não deixaria tal coisa acontecer. A diretora lhe deu uma tarefa, e ela cumpriria. Além disso, ela deveria fazer amizade com sua nova colega de quarto. Não preciso de um tour. Pare de atrapalhar, Wednesday disse friamente. Que rude. Não vou parar de incomodar você até que o passeio termine, disse Enid teimosamente. Wednesday olhou para Enid. Tudo bem. Seja rápida, ela disse depois de alguns segundos. Ótimo, siga-me, disse Enid com um sorriso e começou a andar. Nunca mais foi fundada. Eu sei disso. Tivemos aula de história hoje, Wednesday interrompeu Enid. Ah, é verdade. Eu esqueci, disse Enid com uma risada e passando para o próximo tópico. Bem-vindos ao pátio quadrangular, disse Enid, apresentando o pátio central onde havia muitos estudantes. É um pentágono, disse quarta-feira. Atitude gótica e sarcástica. Ufa, respira fundo, Enid. Ela é uma aluna nova, pensou Enid respirando fundo. Vou lhe contar sobre a vida social de Nevermore, disse Enid, começando a andar pelas bordas do pentágono. Não quero me envolver em clichês tribais adolescentes. Conte-me sobre a POCAP do ano passado, disse Wednesday. Parecia que essa estudante ansiosa sabia sobre fofocas. Ela deveria saber mais detalhes sobre o incidente do ano passado. Por que você quer saber sobre isso? Você já deveria saber o suficiente agora, disse Enid, pausando. Seu entusiasmo e sorriso desapareceram. Para Enid foi o pior momento da vida dela. Ela viu um colega de classe ser queimado vivo, ela quase foi assassinada e dias depois, seu namorado a deixou. Ela ficou traumatizada com tudo o que aconteceu em tão poucos dias. Lembrar daqueles dias foi o pior para Enid. Eu perguntei porque não sei o suficiente, disse Wednesday. Nevermore assumiu a responsabilidade de tentar esconder os detalhes importantes daquele incidente. Qual foi a aluna que morreu? Como ela morreu? Quais habilidades os agressores tinham? Disse Wednesday, fazendo várias perguntas e sem mudar sua expressão enquanto falava sobre a morte de uma aluna da Nevermore. Os olhos de Enid estavam arregalados de indignação. Seus lábios tremiam. Ela não conseguia acreditar como Wednesday conseguia falar sobre a morte de um colega de classe de forma tão sem tato. Quase esqueci, é verdade que Luke Paul matou um dos agressores? Perguntou Wednesday novamente. Ouvir o nome de Luke fez Enid perder a paciência que estava tendo com Wednesday. Tenha respeito pela morte de Sabrina. E se você quer tanto saber, pergunte a Luke Paul. Fim do passeio, exclamou Enid com raiva, deixando Wednesday sozinho no pátio. Muitos se viraram para ver quem gritou de repente. Eles ficaram surpresos que era sempre feliz e entusiasmada Enid. Wednesday ficou parada com uma expressão vazia. Essa é a atitude normal. Bem, eu me salvei do tour idiota. Talvez eu devesse perguntar ao Luke Paul, pensou Wednesday, enquanto começava a caminhar calmamente em direção ao seu novo dormitório. Capítulo 64 Por trás das cenas. Nas profundezas escuras da floresta fora de Jericó, em uma caverna escondida no mato, um ato sinistro está acontecendo. O ar dentro da caverna é úmido e frio, e o som de gotas de água pingando ecoa na escuridão. O chão está coberto com uma camada de musgo viscoso. A única fonte de luz vem de uma única tocha. No coração da caverna, um jovem garoto jaz preso por correntes enferrujadas. O garoto parece estar consciente, mas ao mesmo tempo não está. Seu olhar está vazio. Na frente do garoto está uma mulher olhando para ele. A mulher tem pele clara, cabelos castanhos longos e olhos castanhos. Os alunos do Nevermore a reconheceriam imediatamente. Era a gentil professora de botânica Marilyn Thornhill. No entanto, a professora não tinha o olhar e o sorriso amigáveis de sempre. Ela tinha um sorriso torto nos lábios e um olhar frio e odioso direcionado a Tyler. Ela odiava párias. Finalmente, aquela maldita garota Dandans está em Nevermore. A profecia não falhou. Com mais alguns dias de tortura, a lavagem cerebral de Hyde estará completa, e eu colocarei o plano em ação, pensou Marilyn com um sorriso macabro. Tyler, querido. Acorde, disse Marilyn, aproximando-se do jovem e agachando-se. Mãe, minha cabeça está doendo, Tyler murmurou com os olhos semicerrados. Eu sei, querida. Tome isso. Vai te fazer melhorar, disse Marilyn em um tom gentil, passando um copo com um líquido esverdeado para Tyler. Ela trouxe o copo para mais perto de Tyler, que hesitou por um segundo, sem medo. Filho, Marilyn disse em um tom amoroso. Tyler decidiu beber com a ajuda de Marilyn. Ele bebeu tudo. Depois de alguns segundos, Tyler começou a gritar de dor. Marilyn deu um tapinha em seus ombros como se isso fosse fazer algum bem. Calma, calma. Você tem que ser forte para ajudar a mamãe, Marilyn disse com um leve sorriso. Grunhiu Tyler, rangendo os dentes e suportando a dor. Depois disso, ele perdeu a consciência. Foi mais fácil do que eu pensava. Que adolescente de mente fraca, pensou Marilyn, olhando para Tyler inconsciente. Ela guardou as drogas que estava usando para fazer uma lavagem cerebral em Tyler e curá-lo um pouco, pois precisava mandá-lo de volta para casa. Antes de eu conseguir o sangue de Wednesday a Dandans, preciso de partes de corpos de párias ou normies. Usarei este raid para isso, pensou Marilyn com um leve sorriso. Era hora de começar uma matança em Jericho. Se dependesse dela, ela usaria párias, mas não se importava em assassinar normies, pois era mais fácil. Párias podem tentar se defender de um raid e raramente deixam Nevermore, já que era um internato. Seria ótimo assassinar aquele garoto arrogante, pensou Marilyn.
O sorriso em seu rosto desapareceu, e só havia ódio em seus olhos. Uma imagem de Luke Paul surgiu em sua cabeça. Esse párria sempre zombava dela e não demonstrava interesse algum em suas aulas. Ela o odiava desde o ano passado. Acho, Luke espirrou. Por sorte, ele conseguiu cobrir com o braço. Caso contrário, ele teria sujado a garota a poucos centímetros dele. Você está bem? Perguntou uma linda garota loira de olhos verdes. A garota estava completamente nua, assim como Luke, que limpou o nariz com um lenço que veio flutuando em sua direção. Alguém deve estar falando mal de mim, comentou Luke, assoando o nariz. Era sábado à noite. Xavier não estava no dormitório, pois tinha ido para o dormitório de Bianca. Então Luke tinha o quarto todo para si. Desde que ele experimentou sua primeira vez com a normie chamada Emily, Luke queria continuar a ter uma vida sexual ativa o máximo possível. Com sua fama como escritor e seu sobrenome no mundo dos párias, não é difícil encontrar uma garota que queira dormir com ele. Então aqui está ele com uma linda aluna loira 2 anos mais velha. O nome dela era Cat. Ele só se lembrava graças à sua memória fotográfica, pois não se importava muito com isso. Cat tinha uma figura de ampulheta, lindos olhos e, acima de tudo, 2 grandes melões que eram mais marcantes do que seus olhos verdes. Ei, não pare. Eu estava chegando ao clímax, disse Cat, observando Luke limpar o nariz. Desculpe. Deixe-me compensar você, disse Luke, retornando à ação. Um tempo depois, o ato carnal acabou. Já são 2 da manhã, pensou Luke, olhando as horas no celular. É melhor você voltar para o seu dormitório, comentou Luke, olhando para Cat, que o abraçava e descansava a cabeça em seu peito. Ele não sabia por que as mulheres gostavam de fazer isso depois do sexo. Eu não quero, disse Cat, abraçando Luke mais forte que franziu a testa. Ele não queria que Cat saísse do seu quarto amanhã e que todos a vissem. A segurança nos dormitórios masculinos era fraca. Os professores mal patrulhavam. Não era incomum ver uma garota saindo de um dormitório entre os alunos. Afinal, Nevermore é um internato cheio de adolescentes. Não vou te dar escolha, disse Luke teimosamente. Que pena. Uma garota bonita quer dormir com você, e você a está expulsando. Os rumores sobre o mau humor de Luke Paul são verdadeiros, disse Cat com um leve sorriso e começando a beijar Luke. Eu não tenho mau humor, pensou Luke aceitando relutantemente os beijos de Cat. Você não queria assistir a um filme? Agora é uma boa hora, disse Cat, vendo que Luke queria expulsá-la. Ah, é isso mesmo. O Massacre da Serra Elétrica 74. Um clássico, disse Luke com interesse renovado. Por sorte, neste mundo, O Massacre da Serra Elétrica foi um filme que foi lançado assim como em seu mundo anterior. Ele já tinha visto esse filme muitas vezes antes, mas foi bom assisti-lo e discuti-lo com outra pessoa. Ele colocou o filme na TV enorme do quarto, e eles começaram a assistir. 30 minutos depois, Cat tinha adormecido no peito de Luke. Essa garota durou 10 minutos a mais que a última, pensou Luke, um pouco desapontado. Com o controle remoto, ele desligou a TV e foi dormir. Ele não acordaria Cat para expulsá-la. Ele não era aquele bastardo. Ele se lembrou dos tempos em que eles faziam maratonas de filmes com Enid. Nenhum dos dois dormia, e eles assistiam aos filmes com entusiasmo enquanto comiam pipoca e se abraçavam. Não havia sexo. Luke não ousou tentar por medo de que seu relacionamento com Enid se tornasse estranho. Mas ele preferia aquelas noites com Enid 1000 vezes mais do que as que tinha com Cat ou outra garota ultimamente. No dia seguinte, por volta das 11 horas, a porta do quarto se abriu. Era Xavier. Hoje é uma garota diferente, pensou Xavier, olhando para a cama de Luke. Este dormia ao lado de uma linda loira que o abraçava e babava um pouco. Se ele estiver feliz, pensou Xavier, suspirando internamente. Desde que Nevermore começou, só se passaram 2 fins de semana. Luke já tinha trazido 3 garotas diferentes. Uma mudança que ele notou em seu amigo em comparação ao ano passado. Luke abriu os olhos lentamente e viu Xavier. Ambos se encararam. Isso é uma ilusão. Você vai acordar logo, Luke disse, fazendo um movimento circular com as mãos. Como se eu fosse acreditar nisso, seu idiota, disse Xavier com um leve sorriso. TSCH Luke estalou a língua. Só use proteção. Não quero que você pegue sífilis ou algo assim, disse Xavier em tom de zombaria. Calha a boca, você não é meu pai, Luke disse, se levantando. Por sorte, ele estava usando shorts que vestiu antes de colocar o filme. Ei, acorde. Já está tarde, exclamou Luke, sacudindo o ombro de Cat sem tato. Estou indo, murmurou Cat sem sono. Ela se levantou um pouco da cama, expondo o peito. Ela ainda estava nua. Luke rapidamente com sua telecinese usou os lençóis para criar uma parede para que Xavier não a visse. Ele não queria que seu amigo se metesse em problemas com sua namorada tóxica Bianca. Que cavalheiro. Obrigada, disse Cat com um sorriso fofo ao notar o gesto de Luke. Só troque de roupa e saia, pensou Luke, mas não disse nada. Tentou controlar seu mau humor. Eu me diverti muito ontem à noite. Me ligue mais tarde. Tchau, disse Cat já vestida, dando um beijo de despedida em Luke, que assentiu levemente e não disse nada. Tchau, disse Cat acenando para Xavier, que levantou a mão um tanto timidamente. A garota abriu a porta e saiu do quarto. Depois de alguns segundos, Xavier olhou para Luke e rapidamente se aproximou. Você, seu bastardo, é uma das garotas mais bonitas da classe sênior. Como você conseguiu que ela dormisse com você? Perguntou Xavier, agarrando Luke pelos ombros e o sacudindo. Para uma veterana fofa dormir com um garoto 2 anos mais novo que ela era algo muito raro de se ver, ou quase inédito.
O quê? Sério? Perguntou Luke, deixando Xavier sacudi-lo. Era uma boa maneira de acordar rápido, ainda que um pouco rude. TSCH, seu escritor famoso e bonito, disse Xavier com inveja, ainda que do tipo boa. Sua família de médiuns tinha uma proeminência parecida com a de Poe. Talvez 1 ou 2 degraus abaixo em termos de senioridade e pico dourado, mas agora sua família era muito mais do que a dos Poe, que contavam apenas com um membro vivo. A única diferença entre ele e Luke era sua aparência. Embora Xavier fosse confiante em sua aparência e sempre fosse popular, ele não podia ser comprado com a aparência de Luke. Segundo e muito importante foi o sucesso de Luke como escritor. Carrie teve centenas de milhares de vendas, e seu segundo romance parecia seguir o mesmo caminho de sucesso. Luke tinha redes sociais com centenas de milhares de seguidores. Sua fama é a maior em Nevermore. Não se incomode, você tem uma namorada, Luke disse, escapando do aperto de Xavier e começando a se vestir. Ele estava com fome. É por enquanto, disse Xavier. Seu relacionamento com Bianca não estava melhorando. Só estava piorando. De qualquer forma, Cat Abagnale deixando seu dormitório será um rumor que logo começará a se espalhar por Nevermore. Esteja preparado, acrescentou Xavier com uma mão no queixo. Você sabe o sobrenome dela? Perguntou Luke, que não sabia o sobrenome de Cat, pois não havia perguntado. Ela é uma das garotas mais gostosas de Nevermore. Todos os caras sabem disso. Não conte para Bianca, disse Xavier. Talvez eles pensem que ela estava com você, Luke comentou com um sorriso. Impossível. Saindo a essa hora, vai provar que ela ficou no seu dormitório a noite toda. Todos me viram saindo dos dormitórios indo para a casa da Bianca, disse Xavier, balançando a cabeça. Você leva isso a sério, pensou Luke. Ele não queria que o boato se espalhasse, mas não havia nada que pudesse fazer sobre isso agora. Ele só podia rezar para que ninguém tivesse visto Cat sair do seu quarto. Vamos comer, disse Luke sem pensar mais no assunto. Capítulo 65 Semelhanças. Segunda-feira chegou. Hoje seria o dia dos alunos do 10º ano praticarem sparring. Luke não tinha falado com Wednesday desde que eles estavam no mesmo grupo. Ele não estava nervoso. A garota gótica deveria cuidar de tudo. Ela mesma disse isso e sabendo de sua excelência em quase tudo, era bem possível que ela enfrentasse 2 médios sozinha. Luke lembrou, graças à sua memória fotográfica, que Wednesday tinha notas perfeitas e era um gênio em múltiplas disciplinas. Arco e flecha, melhor que ele, esgrima, melhor que ele, engenharia, etc. Claro, ela é melhor que Luke sem usar auras, já que com sua aura de clarividência, Luke pode ser intocável em esgrima ou arco e flecha. Com sua telecinese, ele pode direcionar as flechas e fazer com que elas sempre atinjam o alvo. De onde ela tirou tanto tempo para ser especialista em tantas coisas? Pensou Luke, indo para o refeitório junto com Xavier e Ajax. Luke tinha boas notas na escola graças à sua memória fotográfica e ao fato de ser uma pessoa reencarnada. Ele é um escritor de sucesso porque copia as obras de Stephen King, que não está neste mundo. Bem, eu tenho 3 auras, de acordo com Edgar, sou um gênio em batalha, pensou Luke, encorajando-se. Sua verdadeira especialidade é seu poder de combate. Ele treinou como um louco e derrotou 4 pessoas que queriam matá-lo sem a ajuda de ninguém. Nisso, ele sabia que não perderia para Wednesday. De acordo com seu julgamento, sua força era superior a todos os alunos do Nevermore. Até mesmo os alunos mais velhos. Ao entrar no refeitório, que estava cheio de estudantes, ele notou o olhar de muitas pessoas sobre ele. Não era a primeira vez que se sentia assim. Ele estava acostumado, mas hoje era diferente. Havia mais olhares e murmúrios do que o normal. Lá vamos nós, murmurou Xavier, e Ajax sorriu levemente. Eles estavam um pouco acostumados aos olhares que seu amigo recebia, mas ainda era um pouco desconfortável ser observado por quase todos os alunos. Mais olhares hoje do que o normal, disse Luke enquanto pegava seu café da manhã e se sentava em uma mesa livre. É por causa do outro dia, comentou Xavier, sentando-se. Que coisa? Perguntou Luke adicionando muito açúcar ao seu café. Você já esqueceu? Perguntou Ajax incrédulo. Cat Abagnale. O rumor de que vocês 2 dormiram juntos já é do conhecimento de todos. Parabéns, respondeu Xavier com um sorriso irônico. O quê? Tão rápido? Perguntou Luke. Fazia apenas um dia. Também fiquei surpreso que o rumor estava se espalhando tão rápido. Ajax mostra para ele, disse Xavier com um sorriso divertido. Olhe para isso, disse Ajax, mostrando a tela do celular de Luke. Ambos os garotos olharam para Luke silenciosamente, que estava olhando para a foto no celular. Em que momento aquela vadia tirou essa foto? Pensou Luke abruptamente, pegando o celular de Ajax e olhando a foto mais de perto. A foto era dele e de Cat. Ele estava dormindo pacificamente, enquanto Cat tirava uma selfie bem perto do rosto adormecido dele enquanto sorria. Dava para ver que ambos estavam deitados na cama, e Luke não estava com camisa. Cat também não, então ela estava se cobrindo com os lençóis. Graças à divulgação dessa foto, o rumor se tornou realidade e voou mais rápido do que nunca, disse Xavier com um leve sorriso, ao ver a expressão chocada de Luke. Ultimamente, era raro ver seu amigo com essa expressão. Eu não deveria ter deixado ela dormir comigo, pensou Luke, apertando o celular com força. Desde quando garotas tiram fotos semi-nuas com um cara e as espalham por aí? Geralmente é o contrário. Ei, você vai quebrá-lo, disse Ajax, arrancando o celular das mãos de Luke.
Luke não deu atenção às reclamações de Ajax e com os olhos, procurou a mesa onde Enid estava por algum motivo. Ele a encontrou rapidamente. Não foi difícil encontrar o cabelo loiro marcante com mechas azuis e rosas nas pontas. Enid olhou para ele também, embora apenas por um segundo. Sua expressão não era tão entusiasmada e feliz como normalmente é. Luke podia notar os olhares furiosos de Yoko e Divina para ele. Por que olhei para ela? Luke pensou desviando o olhar. Seu humor caiu quando viu a expressão de Enid. Ele se importava pouco com as opiniões dos outros, mas com Enid era diferente. Quando ele terminou com Enid, ele a viu chorando, o que o fez sentir culpa e dor. Talvez ele tivesse se afeiçoado mais a ela do que esperava. Passar tantos meses juntos e compartilhar coisas fez com que ele tivesse um vínculo emocional que em nenhuma das duas vidas ele teve. Ele não achava que seria tão fraco e o afetaria tanto. Essa pode ser uma das razões pelas quais ele procura garotas diferentes e se esquece dela. Embora Luke não queira admitir que ainda está dando tanta atenção a ela depois que eles terminaram meses atrás. Depois do café da manhã veio a primeira aula, que era poderes psíquicos. Finalmente chegou o dia que os alunos psíquicos estavam esperando. Combate real contra seus colegas usando seus poderes. No ano passado, o foco era aprender sobre auras, maneiras de usar seus poderes, etc. Não houve combate sério. Para surpresa de todos, a luta de treino aconteceria na Raven Island. Luke não pensou que visitaria a ilha onde matou o lobisomem. A escola prestou mais atenção à prática de classe de Luke. Além do professor Charles, eles foram acompanhados por outros dois professores. O professor de esgrima Vlad e o professor Fitz. O professor Fitz era um médium. Ele tinha altura média, pele bronzeada e óculos escuros cobrindo os olhos. Ele parecia estar em férias de verão, embora fosse outono. A viagem para Raven Island não foi em canoas como a Polcap. Eles pegaram um barco a motor que acomodava cerca de 15 pessoas sem problemas. Foi muito mais confortável do que uma viagem de canoa. Como está indo amanhã, companheiro de equipe? Perguntou Luke sentando-se ao lado de Wednesday, que olhava para o rio com uma expressão vazia. Luke olhou para a roupa de Wednesday. Como hoje era dia de treinamento, ninguém estava usando o uniforme normal. Eles estavam todos usando seus uniformes de ginástica, que eram jaquetas esportivas com camisetas confortáveis e elásticas por baixo. Na parte de baixo, calças esportivas. Como esperado, Wednesday vestiu o uniforme esportivo todo preto com listras brancas. O normal era índigo. Wednesday virou a cabeça lentamente e olhou para Luke. Felizmente, Luke não invadiu seu espaço pessoal. Ele sentou-se a uma distância média. Então ela não teve que se virar com um olhar descontente como quase sempre fazia. Normal. Gostaria que o céu estivesse mais nublado e escuro, respondeu Wednesday, voltando a olhar para o rio. Essa é uma resposta melhor do que eu esperava, pensou Luke. Ele pensou que Wednesday o ignoraria completamente ou lhe diria para ficar fora do caminho. Você já está acostumado com Nevermore? Perguntou Luke. Ele sabia a resposta para essa pergunta, mas ainda assim, ele a perguntou. Irritante. Esta escola é mais normie do que eu pensava. Só venho aqui por obrigação com meus pais, respondeu Wednesday. Ao contrário dos pares que frequentaram Nevermore por anos, ela foi educada em escolas normie. Ela pensou que seus colegas, adolescentes párias, agiriam de forma diferente, mas não foi o caso. Eles ainda tinham os mesmos interesses dos normies: popularidade, sexo, fofoca e coisas estúpidas que a deixavam irritada. A única diferença era que os adolescentes aqui tinham habilidades especiais, e havia matérias específicas para isso. É essa sua cara irritada, pensou Luke. A expressão de Wednesday era a mesma de sempre. As mudanças em seu rosto eram quase invisíveis desde que ela chegou em Nevermore. Por exemplo, quando Luke acorda de manhã e está de mau humor, ele tem uma carranca e um olhar sombrio no rosto. Embora isso geralmente seja a norma para ele, mas mais visível. Eu sinto mesmo. Eu estudei em escolas normies, e a única diferença é que aqui tem gente que consegue matar normies facilmente, comentou Luke. Luke a princípio não queria vir para Nevermore, assim como Wednesday. No entanto, sua razão era diferente. Ele odiava escolas em geral. Ele não se importava se era para normies ou párias. No entanto, ele agora achava que Nevermore era muito melhor do que uma escola normie. Suas instalações, comida e matérias específicas para o mundo marginalizado eram melhores do que matérias normie. Até as pessoas. Luke, no final de tudo, se sentia mais em sintonia com o mundo marginalizado do que com os normies. Se ele tivesse assassinado uma pessoa na sociedade normie, ele teria ido para a cadeia e sido tratado como um psicopata, mas aqui não era o caso. Mas acabei concluindo que Nevermore é melhor que as escolas normie, acrescentou Luke. Não concordo com isso, disse Wednesday, decepcionado com o comentário de Luke. No final, é como todo mundo, pensou Wednesday. Bem, as pessoas nem sempre têm as mesmas opiniões, disse Luke, fazendo um gesto preguiçoso com a mão. Ele sabia que Wednesday odiava Nevermore porque sua mãe tinha sido a modelo e aluna mais popular de sua época. E ela não queria seguir seus passos. Por que você acabou concluindo que Nevermore é melhor? Perguntou Wednesday após alguns minutos de silêncio. Porque você pode matar pessoas desde que seja em legítima defesa, Luke respondeu em um tom calmo, como se o que ele estivesse dizendo fosse a coisa mais natural do mundo.
Embora na sociedade normie o conceito de autodefesa também existisse, era muito mais rigoroso do que na sociedade marginal. Muitos procedimentos irritantes tinham que ser seguidos uma vez que ele matasse uma pessoa que queria matá-lo. Em uma sociedade normal, Luke teria ido a um julgamento para determinar se ele agiu justificadamente e sob muitos procedimentos mais problemáticos. Em uma sociedade marginalizada, no entanto, ele não teve que passar por todo esse problema. Até mesmo um policial marginalizado o elogiou. As regras eram diferentes. Wednesday abriu a boca levemente surpresa com a resposta de Luke. Ela pensou que ele contaria a ela por causa de sua amizade com pessoas parecidas com você ou algum clichê idiota. Ela não achou que ele diria porque assassinato é mais fácil com as regras de pária. Ela sabia em primeira mão que era esse o caso. Na escola anterior, Normie quase assassinou uma gangue de garotas que a provocavam. Ela aguentou as piadas delas o máximo que pôde, mas elas não paravam. Então, ela não teve escolha a não ser agir. Usando a fiação elétrica de um dos postes do campus da escola, ela as eletrocutou com uma armadilha simples. Infelizmente, pessoas chegaram para salvar as meninas, e alguém a viu armar a armadilha. Ela foi indiciada por múltiplas acusações de assassinato e expulsa da escola imediatamente. Apesar das evidências, ela tinha das meninas abusando de muitos alunos. Por causa do poder da família, nada aconteceu com ela, mas ela sabia que o procedimento era muito rigoroso. Seu pai teve que puxar muitos cordões e subornar pessoas. Isso não teria acontecido na sociedade dos párias. A lei é olho por olho, dente por dente. Estamos aqui. Desçam em ordem, gritou o professor Charles. Luke se levantou sem perceber a mudança na expressão de Wednesday em relação a ele. No entanto, para perceber, você tinha que observá-la com muito cuidado, pois a garota era especialista em manter a mesma expressão na maior parte do tempo. Talvez tenhamos mais em comum do que eu pensava, pensou Wednesday, seguindo Luke e olhando para suas costas. Seu sentimento anterior de decepção sobre Luke havia desaparecido. Nenhum outro pária teria dado essa resposta. Ela sabia disso. Embora aceitassem a morte mais naturalmente por causa de suas regras, nem todos falariam sobre assassinar pessoas como se fosse algo comum. Capítulo 66 Classe de Combate Parte 1. Escutem, pessoal. As lutas serão simples. Um time será o atacante e o outro será o defensor. O time atacante deve roubar a bandeira dos defensores. Uma vez roubada, eles devem deixar o perímetro marcado e será a vitória deles. O time defensor deve derrotar os atacantes ou segurar por 30 minutos. As áreas já estão designadas, explicou Charles. A única coisa que não é permitida são ataques mortais. Temos o professor Fitz, que vai curar vocês. Então, não tenham medo de lutar e machucar uns aos outros, ele acrescentou. Uau! Eles realmente levam esse torneio a sério, pensou Luke, ouvindo todas as explicações do professor. Eles até plantaram câmeras por toda Raven Island, para que os espectadores pudessem ver a partida de cada grupo perfeitamente. Eles tiraram a sorte para ver quais grupos se enfrentariam. Havia 6 grupos no total. O grupo de Luke era o número 6, e eles enfrentariam o grupo número 2. O grupo número 2 consistia de uma garota de origem japonesa chamada Não Tomori. Ela era uma das novas alunas deste ano e foi transferida. Luke suspeitava que essa garota pertencia aos Selmans e queria assassiná-lo como Sabrina, mas ele não poderia saber a menos que a atacasse furtivamente e lesse suas memórias. As chances dela pertencer aos Selmans são baixas, já que ela é japonesa. Seria difícil criar uma identidade tão real. O companheiro de não era Rovan Laszlo, um garoto com olhos castanhos e cabelo castanho curto. A pessoa que tentou assassinar Wednesday na série para impedir a suposta profecia de que Wednesday destruiria Nevermore. Rovan é um assustador feixe de nervos, introvertido e um pária entre seus pares. Luke acha difícil pensar que esse covarde poderia ser encorajado a tentar assassinar Wednesday. Ano passado, no começo, Rovan mostrou habilidades psíquicas avançadas em comparação aos outros, sem contar Luke e Sabrina. Junto com Luke, Sabrina e Xavier, Rovan estava entre os 4 melhores estudantes psíquicos. Luke, se tivesse que fazer um top do ano passado, colocaria Rovan no top 3. No top 1 estaria ele, seguido por Sabrina e depois Rovan. No entanto, Rovan não fez muito progresso em comparação aos outros estudantes. Luke vê as habilidades atuais de Xavier e acredita que em uma batalha Xavier derrotaria Rovan. A aura azul celeste é mais poderosa do que parecia à primeira vista. Xavier agora pode desenhar no próprio ar. Ele só precisa de um pincel, e sua velocidade é muito mais rápida do que no ano passado. Com isso, novamente ele percebeu que a série que viu em sua vida passada deste mundo era irreal. Aquele mundo era similar, mas muito fraco comparado ao que ele está vivendo. O primeiro grupo era Xavier com seu amigo Mike. Eles pareciam ser amigos de infância, embora não fossem tão próximos quanto costumavam ser. Mike possuía uma aura laranja. Luke viu nas aulas como ele conseguia manipular a Terra. Eles estavam contra uma garota com uma aura branca e um garoto alto que possuía telecinese. Os professores levaram cada grupo para sua área designada. O grupo de Xavier deveria defender. Isso também foi decidido pela sorte. Isso favoreceu Xavier e Mike. Suas habilidades eram melhores em defesa. Luke e os outros assistiram ambos os grupos através de várias telas transmitindo em tempo real. Era uma visão rara que em uma floresta houvesse telas conectadas com muitos fios. O combate começou. Os atacantes começaram a se dirigir para onde Xavier e Mike estavam com o objeto a defender. A distância não era longa nem curta.
Se corressem em velocidade moderada, chegariam em 15 minutos. Eles são lentos. Na minha velocidade, eu chegaria lá em 5 minutos, Wednesday murmurou para si mesma, fazendo planos em sua cabeça para terminar a luta o mais rápido possível se ela estivesse do lado do agressor. Em 15 minutos, eles chegaram à área onde Xavier e Mike já estavam em posição. No tempo que tinham, eles montaram todas as defesas e armadilhas que puderam. Os dois médiuns não partiram para o ataque. Eles observavam a paisagem circular, movendo-se cuidadosamente e tentando encontrar seus oponentes que estavam escondidos usando a floresta em sua vantagem. Nesse ritmo, eles cairão nas armadilhas, Luke disse mentalmente. Ao lado dele estava um fantasma flutuando com uma xícara na mão. Era Edgar quem observava a batalha curiosamente. Duvido. Olhe para a garota. Ela está usando clarividência para criar um mapa mental da área. Dessa forma, ela saberá onde as armadilhas foram colocadas, Edgar comentou, percebendo o que a garota estava fazendo. Com seus anos de experiência e sendo um clarividente, ele poderia descobrir isso com um simples olhar. É isso mesmo. Eu não percebi, pensou Luke, notando que a garota tinha os olhos bem abertos enquanto examinava a área ao redor. Seus olhos tinham um brilho branco que Luke não havia notado antes. A clarividência tinha vários usos. Luke geralmente focava em melhorar seu aqui de observação, como ele o chamava, que servia mais para combate. Normalmente, os clarividentes não se concentram nisso. Eles usam a clarividência para obter informações sobre um certo objeto, pessoa ou local, ou para leitura de poder, para saber sobre as auras de seus oponentes ou para saber se eles são um tipo diferente de pária. O último preocupou Luke, pois seu colega clarividente podia ver que Luke tinha 3 auras. No entanto, o olho da verdade é uma habilidade difícil e é visível no nível inicial. Ou seja, Luke podia ver a garota com um terceiro olho estranho olhando para ele. O que mais o aliviou foi a técnica que Edgar lhe ensinou para esconder suas auras. Dessa forma, os clarividentes não seriam capazes de ver que ele possuía 3 auras. Luke não esconderia todas as 3 auras. Ele só deixa a aura amarela visível. Essa técnica envolve o controle consciente sobre a energia psíquica de alguém, alterando sua vibração para torná-la menos perceptível aos olhos de outros clarividentes. No entanto, não é infalível. Um clarividente mais poderoso do que ele poderia perceber o truque, e se ele controlar muito bem o olho da verdade, ele poderia descobrir suas 3 auras. Luke queria manter escondido que ele era um usuário de 3 auras por razões óbvias. Já ser um usuário de 2 auras era super raro. Famílias psíquicas de elite pulariam em uma pata se tivessem um membro em sua família com 2 auras. De acordo com Edgar, se em uma família proeminente de médios, há uma luta de sucessão entre 3 irmãos, se um dos irmãos tem 2 auras, ele automaticamente venceria a luta, não importa quão jovem ele seja. Esse é um dos muitos exemplos das vantagens que você teria ao possuir uma aura dupla. Agora imagine ter 3 auras. Isso só o colocaria no olho do furacão. Poderia fazer com que os Selmans enviassem seus membros mais fortes para assassiná-lo, pois ele se tornaria uma grande ameaça por possuir 3 auras. Enquanto Luke pensava nessas coisas, o combate já havia começado. Graças à garota vidente, eles conseguiram desviar das armadilhas preparadas por Xavier e Mike. Além disso, eles sabiam onde estavam se escondendo, então o telecinético começou um ataque. Seu nível estava no topo do nível 2. As árvores eram muito pesadas, mas em vez disso, ele usou 3 galhos que pesavam um pouco mais de 150 kg. Mike usou um domo de terra para se defender de 2 galhos. Sua reação foi rápida e precisa. Quanto a Xavier, ele conseguiu desviar do galho graças à sua agilidade e destreza física. Embora os psíquicos tivessem corpos mais fracos do que os de um lobisomem ou vampiro, eles ainda tinham corpos superiores aos normies. Mais força, mais velocidade, resistência, etc. Nevermore e os Outcasts em geral davam grande importância ao desenvolvimento físico e das artes marciais. Por alguma razão, eles aprenderam esgrima e arco e flecha, entre outros clubes dedicados ao combate. Como espectador, Luke estava tão viciado na batalha que podia vê-la nas telas de altíssima qualidade. Parecia um filme de super-herói. Um normie adulto treinado pelo exército não duraria 5 minutos contra os estudantes psíquicos que tinham apenas 15 anos. Eles não só tinham poderes que desafiavam a lógica, mas suas habilidades físicas eram incríveis. Eles pareciam soldados treinados com habilidades sobre-humanas. E eu já vejo isso como normal. Pensou Luke com uma expressão estranha no rosto. Finalmente, o tempo acabou, e o time atacante não conseguiu pegar a bandeira. O time de Xavier venceu defendendo a base. O time 1 passou para a próxima rodada, e o time 3 foi eliminado. O professor Fitz foi curar os alunos que tinham hematomas, arranhões e ocasionalmente ossos quebrados. Além da fadiga, Luke teve seu primeiro vislumbre de cura avançada de um psíquico de aura verde. Ele tinha visto Verônica, mas esta não era uma especialista como o professor Fitz. O professor precisou de apenas alguns minutos para curar todos e deixá-los como novos. Espero que a cadela da Sabrina não tenha recuperado o olho, pensou Luke. Vendo as habilidades loucas de regeneração que havia neste mundo, não era loucura que Sabrina, com suas conexões familiares, pudesse ter seu olho regenerado. Enquanto os outros 2 professores preparavam a área para a próxima batalha, o professor Charlie sorrateiramente chamou Luke, e eles se afastaram do grupo para conversar em particular. O que você precisa, professor? Perguntou Luke, curioso sobre a conversa repentina. Capítulo 67 Classe de Combate Parte 2.
Eu só queria fazer um pedido a você, disse Charles, coçando a pouca barba que tinha. Um professor precisa fazer um pedido a um aluno? Pensou Luke intrigado. Vá em frente, disse Luke. No ano passado, na sua batalha na Ilha Raven, você usou muitas raízes para lutar. Se possível, não as use, por favor, pediu o professor com uma expressão estranha. Era estranho pedir a um aluno para se limitar. Caso contrário, ele poderia facilmente derrotar seus colegas e deixar a ilha em más condições, já que todas as raízes das árvores não podem retornar ao chão assim. Entendo. Não vou usar minha telecinese nas raízes, Luke disse, concordando prontamente com o pedido do professor. Ele não estava planejando lutar de qualquer maneira. Wednesday cuidaria disso. Oh, obrigado, disse Charles, um pouco surpreso. Ele pensou que Luke iria reclamar mais, já que ele não parece o tipo de aluno que mostraria misericórdia, mesmo com seus colegas de classe. Vamos voltar. Os professores já devem ter terminado de arrumar o lugar, ele acrescentou, enquanto começava a andar. O que é isso? Pensou Luke, sentindo uma presença estranha escondida não muito longe de onde eles tiveram a conversa. Ele não reconheceu a presença. Ele decidiu não fazer nada e seguir o professor. Como ele explicaria que sentiu um inimigo oculto que nem mesmo o professor conseguiu notar? Apenas um usuário de clarividência que consegue ver os outros mesmo que estejam escondidos da vista e distantes poderia notar tal presença. Quando chegaram com todos os outros, eles tiraram a sorte para os papéis que cada grupo desempenharia. O grupo 6, Luke e Wednesday, foi designado para o papel de defensores. O grupo 2, Rowan e não, atacaria. Cada grupo foi levado para sua área designada por um professor, enquanto os outros assistiam às telas. Ao contrário da luta anterior, não houve muita excitação sobre esta partida. Rowan e não tem sorte, comentou um garoto com um penteado estranho. Que azar que eles foram colocados contra aquele monstro e uma Dandas de aparência muito forte. Só de ver o rosto inexpressivo dela dá arrepios, comentou o sujeito magricelo que havia perdido para Xavier e Mike. Por sorte não o enfrentaremos, murmurou um garoto com cabelos pretos e fofos e olhos castanhos. Ele era mais baixo em estatura e usava óculos pretos. Não seja covarde, Eugene. Dessa forma, não venceremos o torneio, disse uma garota de cabelo rosa e porte atlético. O nome dela era Rose, e ela planejava vencer o torneio. Espere pelo sinalizador. Quando você ouvir, pode começar a se mover e armar armadilhas, se quiser, disse o professor, enquanto deixava Wednesday e Luke em uma parte da floresta. No centro, havia uma bandeira azul-violeta. Por que eles gostam tanto da cor índigo? Perguntou Luke sentando-se em um tronco, enquanto olhava para a bandeira. Índigo era a cor favorita de Nevermore. Era isso que ele me pedia o tempo todo, disse Wednesday, limpando um tronco e sentando-se enquanto olhava para frente. Ela parece uma boneca, pensou Luke observando Wednesday. A garota era relativamente baixa comparada às outras garotas de Nevermore, e também bem magra. O professor Charles limitou você a usar sua telecinese, não foi? Perguntou Wednesday após alguns segundos de silêncio. Ela estava lá? Pensou Luke, erguendo uma sobrancelha em surpresa. Ele não achava que a presença que mal conseguiu detectar fosse Wednesday bisbilhotando a conversa deles. Graças a ele manter seu sensor ativo o tempo todo, ele conseguiu notá-la, caso contrário, ele não a teria notado. Além disso, sua presença era muito diferente do normal, então ele não a reconheceu. Você espiou? Perguntou Luke. Com isso, ele já sabia que este não era um possível assassino enviado pelos Selmans. Eu não chamaria assim. Apenas observe o que o professor disse ao meu colega de grupo. Não quero ser machucada, disse Wednesday em um tom monótono. Ela levava cada atividade muito a sério. Ela era perfeita e muito competitiva. Milímetro, tanto faz. O que você ouviu está certo. De qualquer forma, eu não vou me mover. Você vai cuidar de tudo, Luke disse com um leve sorriso, enquanto ele tomava uma posição relaxada. Então ele pode de fato mover raízes com sua telecinese. Pensou Wednesday com espanto, embora não demonstrasse isso em seu rosto. Para mover raízes que afetam a paisagem, você tinha que ter telecinese nível 3 no mínimo. Dependendo das raízes que ele movia, ele já poderia estar no nível 4. Não só isso. O mais difícil de tudo era para o telecinético mover objetos que ele não conseguia ver com sua visão. Apenas telecinéticos avançados conseguem tal feito. Para um garoto de 15 anos conseguir isso seria considerado um gênio que tem instinto. O que Wednesday não sabia é que Luke conseguiria tal feito porque, graças à sua clarividência, ele conseguia ver as raízes. A opinião de Wednesday sobre Luke aumentou novamente. Embora ela não demonstrasse, ela o respeitava mais, pois ela também é um gênio. O mesmo era verdade para Luke. Sua opinião sobre Wednesday aumentou. Ele sabia que a aura negra permitia melhor descrição, mas não achava que Wednesday a teria tão avançada. O professor não sabia que a conversa deles estava sendo escutada. Por outro lado, quando Luke retornou com os outros, ele notou Wednesday no mesmo lugar de antes. Em que ponto ela se moveu para espioná-los e retornou antes deles? Nem parecia que ela tinha se movido. Ela ainda estava tão imóvel quanto uma estátua. Por essa razão, Luke descartou Wednesday como a pessoa que o espionou. Ele não achava que a furtividade e a velocidade dela seriam tão boas. Ele descobriu isso, já que a clarividência é o contraponto à furtividade. Só então eles puderam ver um sinalizador vermelho sendo disparado. O combate havia começado. Você vai enfrentar um telecinético e um elemental. Você ainda vai fazer isso sozinho? Perguntou Luke enquanto bocejava. Sim, apenas fique sentado.
Seu papel será de distrair para que eles não levem a bandeira, respondeu Wednesday, levantando-se. Luke não disse nada e obedeceu. Sua presença seria o suficiente para que os atacantes não tentassem tomar a bandeira rapidamente. Wednesday se levantou e andou até uma grande árvore que tinha uma grande sombra. Em questão de segundos, ela desapareceu nas sombras. Essa habilidade é boa, pensou Luke, um pouco ciumento. Se ele não tivesse a aura branca que lhe permitia ver pessoas que estavam escondidas ou não podiam ser vistas naturalmente, ele estaria ferrado em uma luta contra Wednesday. Luke estava curioso sobre o poder de batalha de Wednesday neste mundo. Ele lembrou que na série, Rowan a venceu facilmente usando imobilização. Graças ao ataque de Hyde, ela conseguiu se salvar. Entretanto, a quarta-feira deste mundo parecia muito poderosa e muito menos misericordiosa. Luke expandiu seu domínio. Dessa forma, ele invocou a habilidade extrasensorial que lhe permitiu ver a presença de qualquer indivíduo, não importando o quanto eles estivessem escondidos da vista ou muito distantes para serem vistos naturalmente. Conforme seu raio aumentava gradualmente, Luke viu uma esfera imaginária ganhando terreno. Quando o terreno entrou na esfera, Luke conseguiu ver se havia alguma criatura viva ali ou não. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros, 7 quilômetros. O raio continuou a se expandir até chegar a 10 quilômetros. Instantaneamente ele pôde ver não primeiro, que estava correndo a uma velocidade incrível, e Rowan, que tinha ficado para trás. A distância era de cerca de 10 quilômetros, então Luke desde o começo pôde ver onde seus inimigos estavam. Eletrocinese. Luke pensou consigo mesmo com inveja. Ele sempre desejou poder controlar a eletricidade e usá-la para esmagar inimigos. Um poder muito chamativo e legal. Não impulsionou seu movimento com eletricidade, alcançando uma velocidade muito mais rápida do que a média. Todos levaram cerca de 15 minutos para chegar aqui, ela levou apenas 10 quilômetros percorridos em 5 minutos. Um normie não acreditaria nisso. Ele diria que você é louco. Um corredor normie de elite pode correr 10 quilômetros em cerca de 30 a 35 minutos. No entanto, aqui, adolescentes marginalizados fazem isso entre 15 a 5 minutos. O trabalho em equipe deles é uma droga, pensou Luke. A japonesa tinha deixado o parceiro para trás e tinha vindo aqui sozinha. Luke não era de falar sobre trabalho em equipe, no entanto. Não veja a garota gótica, disse a japonesa com um sorriso confiante. O inglês dela era bom. Quem se importa? Vou pegar a bandeira antes que ela possa fazer alguma coisa, pensou não enquanto o raio a envolvia e ela disparava na direção da bandeira. Quanto à presença de Luke perto da bandeira, não se importou. Ela estava confiante em sua velocidade e sabia que seu oponente era um telecinético. Ele não seria capaz de reagir ou assim ela pensou. Luke com seu domínio poderia facilmente imobilizar a garota com sua telecinese ou mover um galho a uma velocidade superior à de não. Mas Luke não faria isso. Ele ficou observando enquanto um borrão vinha cada vez mais rápido em sua direção. Ele já havia entrado na área onde eles deveriam armar armadilhas. Quando não estava a cerca de 5 metros da bandeira, pontinhos pretos surgiram de uma das sombras feitas pelas árvores altas. Os espinhos quase a atravessaram. Não teve que recuar ou então ela teria se ferido gravemente. Sua velocidade é ótima, embora seu cérebro não seja tanto, disse Wednesday, mostrando sua presença. Ela olhou para a japonesa como se ela fosse uma idiota arrogante. Ah, lá vamos nós com os comentários rudes, disse não, sem se afetar pelo comentário de quarta-feira. Vou brindar com você um pouco e depois pegar a bandeira, ela acrescentou com um sorriso, enquanto faíscas voavam de seus punhos. No entanto, não sentiu seu corpo sendo congelado. Ela não conseguia mais se mover, não importa quanta força ela quisesse exercer. Sua eletricidade também não estava funcionando. Em que ponto isso aconteceu? O que não percebeu foi que a sombra de uma árvore atrás dela havia se estendido e entrado em contato com a sua sombra. Oh, essa técnica me lembra Naruto, pensou Luke, que tinha observado a sombra da árvore se estender até não. A única coisa diferente era que o personagem de Naruto estava fazendo isso da sua própria sombra. Não estava dura como uma rocha. Ela não conseguia nem falar. De sua sombra, mãos de escuridão completa começaram a aparecer e começaram a prendê-la. Seu corpo inteiro estava amarrado como uma múmia. Havia apenas um pequeno buraco em seu nariz que lhe permitia respirar. Um bom poder no corpo de um idiota, comentou quarta-feira. Acho que ensinar no Japão é negligente, comentou Luke com um leve sorriso. Ele escondeu sua surpresa pela facilidade com que Wednesday derrotou não. Ou todos os adolescentes são estúpidos e arrogantes, disse Wednesday com uma careta quase invisível em seu rosto hegemônico. Felizmente, os ouvidos de não estavam cobertos por sombras, e ela não conseguia ouvir os insultos de Luke e Wednesday contra ela e sua terra natal. Você também é um adolescente, disse Luke com uma expressão estranha no rosto. Eu sou diferente. Não sou idiota e não confio cegamente em meus poderes, disse Wednesday com desprezo para não. Embora fosse arrogante e se considerasse um gênio, ela levava tudo a sério e não subestimava seus oponentes nem pegava leve com eles. E eu? Eu sou diferente? Perguntou Luke com um leve sorriso. Ele se perguntou se ele se encaixava na categorização de diferente ou estúpido e arrogante. Talvez, murmurou Wednesday num tom que Luke não ouviu. Nesse momento, passos e uma voz trêmula foram ouvidos. Não, estou atrasado, disse Rowan com suor e folhas em seu uniforme. Wednesday parou de falar com Luke e olhou para seu inimigo. Ela tinha que derrotá-lo rapidamente e terminar essa partida.
Capítulo 68 Classe de Combate Parte 3. Rovan estava suado e com falta de ar. Ele correu o mais rápido que pôde para tentar acompanhar seu companheiro de equipe, mas sem sucesso. Ele estava agora em um 2 contra 1 e fatigado de correr tão rápido. O que eu faço? Perguntou-se Rovan nervosamente enquanto olhava para Luke e Wednesday. Ele notou uma múmia com roupas pretas, provavelmente sua companheira de equipe. Wednesday, com seu rosto indiferente, começou a caminhar lentamente em direção a Rovan, que concentrou sua atenção na garota pálida. Se eu derrotá-la, a escuridão desaparecerá e não será libertada, pensou Rovan, começando a agir. Usando suas mãos e visão como foco, ele levantou um grande número de objetos do chão, pedras de diferentes tamanhos, galhos, etc. Nível 2, Luke pensou, um pouco desapontado. Se Rovan estivesse no nível 3, ele poderia mover uma árvore inteira. Ao contrário das árvores na floresta de Jericho, as árvores na ilha Raven são menos pesadas. Cerca de 250 a 300 kg é o mais leve. De um segundo para o outro, todos os objetos dispararam em direção a Wednesday, que parou sua marcha e moveu suas mãos em um movimento circular. O singular era que suas mãos tinham uma energia escura. Um escudo preto cobria Wednesday dos projéteis lançados por Rovan. Nenhum projétil conseguiu passar pelo escudo. Muitos objetos passaram por Wednesday e foram para onde Luke estava. Quando os projéteis estavam prestes a atingir Luke e a bandeira, eles pararam de repente. Os projéteis pairaram no ar e, um segundo depois, caíram no chão. Até mesmo seu controle sobre muitos objetos é ruim, pensou Luke, que havia parado os projéteis de Rovan apenas com os olhos e sem nenhum esforço. Se Rovan tivesse tido melhor controle, ele poderia ter enviado todos os objetos para um ponto específico no escudo de Wednesday. Talvez dessa forma, ele poderia tê-lo quebrado, mas muitos dos objetos foram desviados e não mirados em Wednesday. Puta merda, pensou Rovan ao ver o escudo escuro e imaculado. Ele nem percebeu que Luke parou os objetos sem nenhuma dificuldade. Caso contrário, seu espírito de luta estaria todo espalhado pelo chão. O escudo preto desapareceu. O alarmante para Rovan era que Wednesday havia desaparecido. Luke observou enquanto ela desaparecia em um instante através das sombras. Wednesday se materializou atrás de Rovan. Ela emergiu de sua sombra e antes que ele pudesse reagir, ela desferiu um golpe forte na parte de trás de sua cabeça, deixando-o inconsciente. Ela viaja nas sombras. Foi assim que ela conseguiu nos espionar e voltar tão rápido, pensou Luke, novamente com ciúmes dessa habilidade incrível. Era como teletransporte, embora ainda não tão quebrado. Aquela garota é boa. Era de se esperar de uma Dandans, disse Edgar em admiração por Wednesday. Ele assistiu à luta inteira. Os movimentos da garota pálida eram impecáveis e perfeitamente executados. Ela derrotou 2 médiuns da sua idade em questão de minutos. Mesmo que ela não os tenha enfrentado em um 2 contra 1, ainda era um feito difícil para médiuns daquela idade, exceto Luke. Murmurou Luke. Ele não esperava que Wednesday tivesse uma força tão alta comparada a Rovan. Ela o derrotou em algumas respirações. Na série, ela tinha sido derrotada facilmente, mas aqui era o contrário. Gosto da atitude assustadora dela. Faça dela sua namorada. Tenho certeza de que ela é melhor comparada às garotas com quem você dorme, Edgar comentou. Uma garota com uma personalidade peculiar, uma aura negra, e também pertencente à grande família Dandans. É uma ótima combinação para sua prole. Mais importante de tudo, seu talento é muito alto, assim como Luke. Do que diabos você está falando? Perguntou Luke com uma careta. Para desgosto de Luke, ele não conseguia esconder o colar do lado de fora do quarto. Então Edgar poderia ter saído em um momento em que estava com uma das garotas com quem dormiu da última vez. Quanto a ter Wednesday como namorada, parecia impossível para ele. Quem diabos teria paciência para cortejar essa garota? Quanto à série de Wednesday que ele viu em sua vida passada, Tyler the Hyde, ele conseguiu conquistar Wednesday até certo ponto e beijá-la. No entanto, Luke não acreditava mais naquela série neste mundo. Havia muitas diferenças. Por um lado, já era um milagre que Wednesday notasse um cara normie como Tyler, que lhe dava rosas e a fazia assistir a filmes românticos. No que você está pensando? Perguntou Wednesday, aproximando-se de Luke, que ainda estava sentado no tronco e discutindo com o fantasma de seu tataravô. Hein? Nada, respondeu Luke, levantando-se. Vamos, disse Wednesday, começando a caminhar em direção aonde estavam os outros alunos e professores. Vamos deixá-los aqui? Perguntou Luke na quarta-feira seguinte. Deixe os professores cuidarem deles, respondeu Wednesday, sem se importar com os inconscientes Rovan e não. Esta última não tinha mais as amarras da escuridão, mas tinha sido nocauteada. Talvez ela tivesse medo do escuro. Que colega legal, pensou Luke, flutuando Rovan e não. Ele os levou aos professores para serem atendidos, embora eles quase não tivessem ferimentos. Xavier e os outros estudantes assistiram a essa luta com suas bocas abertas. Eles pensaram que o monstro era Luke, mas Luke não fez nada. A garota gótica da família Dandans derrotou Rovan, e não sem falhas. Mais um monstro chegou à aula, pensou Xavier com uma expressão estranha no rosto. Depois da luta de Luke, embora ele quase não tenha feito nada, foi a vez do grupo de Eugênio Oettinger e Rose Winslow contra um garoto chamado Nick e outro garoto chamado Arthur. Luke olhou para Eugênio, um personagem secundário que ele viu na série. Ele o conhecia há um ano e tinha falado um pouco com ele. O garoto estava sozinho em um clube e era um solitário. Ele tinha tão pouca presença que às vezes esquecia que era seu colega de classe. A aura dele é azul.
Na série, ele usou um tipo de telepatia para controlar as abelhas, pensou Luke, sem estar muito interessado na habilidade de Eugene. Controlar animais sendo um telepata não é difícil. Se você pode comandar humanos, você também pode fazer o mesmo com animais que têm cérebros menos complexos do que um humano normal ou psíquico. Este é outro ramo do controle mental. Uma habilidade que não é fácil de controlar como um telepata. Luke já dominou o controle de animais ou insetos. Não é um grande desafio para ele. Ele conseguiu controlar o pensamento de Sabrina, uma vidente com 2 auras. Fazer isso em animais era mais fácil. A parte difícil seria controlar o animal ou inseto por um longo tempo para fazê-lo fazer o que você quer, mas não é difícil se você praticar o suficiente. A companheira de equipe de Eugene era uma usuária de aura verde. Ela tinha uma constituição atlética e em forma, muito diferente da garota média. Ela tem músculos nas pernas e costas bem torneadas. Não era exagerado a ponto de não parecer uma mulher. A garota era mais alta que Eugene. Além disso, ela tinha um físico melhor, pois Eugene tinha barriga. No outro time, um garoto chamado Nick também possuía uma aura verde e tinha um físico musculoso e alto. O garoto chamado Arthur possuía uma aura violeta, muito inútil em combate como esse. Então ele foi autorizado a carregar sua arma pessoal, que era uma espécie de lança de madeira sem graça. Possuir uma aura violeta não lhe dá nenhuma habilidade útil de combate. Então Arthur pode ser considerado o mais fraco do grupo. No entanto, sabendo que ele havia aprimorado suas habilidades de combate e condição física. Aura verde. Pensou Luke com inveja. Ele estava com muita inveja hoje. Se ele pudesse escolher ter outra aura, ele escolheria verde. Qualquer um que conhecesse Luke, um usuário de 3 auras que queria ter 4, estaria batendo a cabeça contra a parede. A maioria dos médiuns tem apenas uma aura. A princípio, você pode pensar que alguém com aura verde será apenas um Ealer que está na retaguarda. No entanto, esse pensamento é um grande erro. Ele não serve apenas para curar pessoas, mas também serve para fortalecer você. Essa é a melhor coisa. Você pode melhorar sua força, fortalecer seus ossos e se regenerar. Curar-se no meio de uma batalha e até mesmo se regenerar de ferimentos sérios se atingir um nível avançado. Um psíquico base tem mais força do que um normie. Um psíquico com uma aura verde seria considerado um super-humano, diferente dos outros psíquicos. Há limitações, mas você pode se tornar muito forte fisicamente com essa aura. O combate começou. Para o azar de Eugene, ele teve que atacar, o que o prejudicou, pois sua condição física não era muito boa. No entanto, seu companheiro de equipe não o decepcionou como não fez com Rovan. Quando chegaram à área da bandeira, uma luta intensa começou entre Rose e Nick, 2 usuários de aura verde. O poder físico de ambos era monstruoso. Eles se feriram e se curaram sem parar de lutar. Arthur enfrentou Eugene, enquanto os outros 2 lutavam. Como ele não tinha aura útil para combate, ele havia melhorado suas artes marciais há muito tempo. Fisicamente e experiência superando Eugene, que tinha uma expressão assustada enquanto desviava dos ataques. Ele é mais fraco do que eu pensava. Ele ainda não tem a habilidade de controle mental dos humanos, Luke pensou, balançando a cabeça. Se ele tivesse essa habilidade, ele poderia fazer Arthur parar seus ataques com um simples comando. Eu sei o que você está pensando. Controle mental é uma habilidade complicada, ainda mais no meio de uma batalha, disse Edgar, notando a expressão decepcionada de Luke. Que consegui em uma luta mortal, comentou Luke, lembrando de sua batalha com Sabrina no ginásio. Você é um caso especial. Lembre-se, nem mesmo Verônica dominou como você, disse Edgar. E milímetro, isso mesmo, disse Luke. Verônica, diferente de Eugene, era considerada um gênio de dupla aura. Como todos esperavam, Eugene perdeu para Arthur. Suas habilidades atuais eram inúteis em combate, e sua condição física era deplorável. Ele não tinha utilidade para telepatia ou memória fotográfica se é que as controlava. Depois disso, Arthur ajudou sua companheira de equipe a derrotar Rose, que suportou muito, mas foi derrotada em um 2 contra 1. Sua força era semelhante à de Nick. Se qualquer outra pessoa interferisse, seria difícil para ela sair vitoriosa. Finalmente chegou a rodada final. Restavam apenas 3 grupos. O professor Charles explicou a eles que eles se enfrentariam em uma batalha campal. O último membro em pé venceria. Eles não se importaram muito com as regras. Capítulo 69 Classe de Combate Parte 4. Cada grupo foi levado para uma área desconhecida. Desta vez, ninguém sabia onde estavam seus inimigos. Eles tiveram que procurá-los por seus próprios meios. Havia 3 grupos, um total de 6 pessoas. Um clarão apareceu no céu. Era o sinal de que eles poderiam começar a se mover e procurar seus inimigos. Desta vez, a distância era de mais de 10 quilômetros, diferente do primeiro estágio. Eu vou por ali, disse Luke para Wednesday, enquanto começava a caminhar em uma direção aleatória. Wednesday não disse nada. Ela começou a andar para o lado oposto de Luke. Ela não se importa mais com o que Luke faz, pois isso não a afeta. Ela só precisa derrotar os 2 grupos, e ela vencerá. Não importa se eles derrotarem seu companheiro de equipe. Luke andava casualmente pela floresta, como se estivesse dando um passeio. Ele havia decidido esticar um pouco os músculos. Ele poderia colocar em prática tudo o que treinou durante o verão, embora não esperasse que seus oponentes durassem muito. Vou usar apenas a aura amarela, Luke pensou com um leve sorriso. Nem aqui, nem controle mental, nem qualquer habilidade das auras azul e branca. Embora demore mais para encontrá-lo sem usar meu domínio, Luke pensou, balançando a cabeça. Ele começou a andar por aí desordenadamente.
A área também não era grande, pois a rodada não deveria levar mais de 1 hora. Parece que o grupo 4 já encontrou sua presa, comentou o professor Fitz, que olhava atentamente para as telas. Na tela podia ser visto uma distância considerável de Arthur e Nick, que haviam localizado Luke, que caminhava sem rumo. Nick carregava um par de binóculos e observava o panorama escondido em um arbusto. Onde ele conseguiu binóculos? Perguntou não. Como havia muitas telas, ela nem sempre prestava atenção em Nick. Nós escondemos objetos úteis em lugares aleatórios, respondeu o professor Charles. Objetos úteis que seriam úteis para localizar inimigos, entre outras coisas. Ótimo, dê uma surra naquele cara. Disse não com um sorriso vingativo, embora ela não tivesse nada contra Luke. Ele estava no time da garota gótica que a derrotou de forma esmagadora e fez comentários rudes para ela. Não queria que o Wednesday perdesse. Então o companheiro de equipe da garota gótica Luke deveria perder, então ele não pode ajudá-la, e as chances dela perder aumentam. Você não sabe de nada, comentou Rose, balançando a cabeça com os olhos fechados. O que você quer dizer? Perguntou não, ofendido por ser tratado como idiota. Você não sabe nada sobre a reputação de Luke Paul? Perguntou a garota vidente que se juntou à conversa. Não muito, respondeu não. Ela tinha ouvido algumas coisas, mas não tanto. No incidente do ano passado, Luke estava na Raven Island quando o ataque encapuzado aconteceu, mas ela não sabia mais do que isso. Ela entrou em Nevermore este ano, e veio do exterior. Observe e aprenda, disse Rose, e olhou de volta para a tela onde Luke estava caminhando em direção à emboscada que Nick e Arthur haviam armado para ele. Não fique quieta depois disso, exclamou não indignada, mas Rose e a garota vidente a ignoraram. Luke andava calmamente sem saber que uma emboscada o esperava a alguns metros de distância. Como ele havia desativado seu domínio, ele só tinha sua visão normal e seus ouvidos. Num piscar de olhos, de um arbusto próximo, Luke saiu como uma pessoa correndo em sua direção em alta velocidade. Ele segurava uma lança de madeira nas mãos e corria com força total. Em algumas respirações, ele colidiria de frente com Luke. Era Arthur. Ah! Gritou Arthur o mais alto que pôde. Ele não confiava muito nessa tática, mas seu amigo Nick o convenceu. O grito tinha um propósito. De um arbusto atrás de Luke, Nick saiu correndo a toda velocidade. Com sua aura verde, ele havia aprimorado suas capacidades biológicas normais de pária. Sua velocidade era muito maior do que a de seu companheiro de equipe. No entanto, Luke detectou alguém atrás dele. Seus ouvidos ainda eram os de um pária. A menos que fosse um usuário de aura negra como Wednesday, ele ouviria passos se aproximando dele. Não importa o quanto alguém gritasse. A tática de Nick e Arthur não era de todo ruim. Luke teve pouco tempo para reagir. Se ele decidisse usar imobilização, ele só poderia usá-la na pessoa na frente de seus olhos. Ou seja, Arthur. Então Nick teria uma mão livre para acertá-lo. No entanto, eles não sabiam que Luke poderia imobilizar os dois, mesmo que Nick não estivesse em sua visão. Isto é, se ele usasse seu domínio que lhe permite ver pessoas que não estão em seu alcance de visão. Como Luke só queria usar sua aura amarela, ele não faria isso. Ele criou um campo de força ao redor de seu corpo para se defender contra ambos os ataques. Uma barreira. Eu sabia. Pensou Nick com um sorriso no rosto. Ele tinha apostado que Luke usaria uma barreira para se defender contra ambos os ataques. Pegue isso, gritou Nick, socando com seu punho que tinha veia saindo dele. Ele estava contando com sua força sobre-humana para destruir a barreira. Arthur balançou sua lança em Luke. O punho de Nick colidiu com o campo de força com um som surdo, seguido imediatamente pela lança de Arthur impactando pela frente. No entanto, em vez de quebrar ou enfraquecer, o escudo telecinético absorveu ambos os golpes com uma calma quase serena. Em uma explosão simultânea, uma onda de choque emanou do escudo, expandindo-se com força avassaladora. Nick e Arthur foram jogados para trás com força irresistível. Eles voaram vários metros pelo ar até baterem em uma árvore. Os professores e outros alunos assistiram à luta incrédulos com a facilidade com que Luke se defendeu sem nem mesmo se mover do seu lugar. Esse é um escudo que consegue repelir seus inimigos. Pensou Charles, surpreso com a eficácia do escudo de Luke. Droga! Por que ele é tão forte? Pensou Arthur, se levantando. Embora eles tenham sido lançados voando vários metros, a força não foi tanta. Ele só sentiu uma pequena dor nas costas. Ele ainda estava em condições de lutar. Antes que Arthur pudesse pensar no que fazer em seguida, ele percebeu que Luke já havia chegado ao seu lado. Que diabos é essa velocidade? Pensou Arthur em choque. A velocidade de Luke era mais rápida que a de Nick, um usuário de aura verde que aumentava suas habilidades físicas. Com a velocidade chegando, Luke fechou o punho e deu um soco no rosto de Arthur, quebrando seu nariz no processo e o deixando inconsciente. Só resta um, pensou Luke, sentindo uma leve dor no punho. Como ele era tão rápido! Assim como ele podia mover objetos em alta velocidade, mandar pessoas voando ou voar ele mesmo, ele podia usar telecinese para se mover mais rápido enquanto corria. Como se o próprio vento o ajudasse a correr mais rápido. Só que essas são ondas telecinéticas muito mais poderosas e muito mais difíceis de controlar. Uma luta telecinética a curta distância. Pensou Nick incrédulo. Os professores e outros alunos também pensaram isso. Normalmente, telecinéticos não lutam em combate corpo a corpo. Por que você faria isso se pode controlar muitos objetos e esmagar seu oponente à distância, ou mandá-lo voando como um trapo? Quanto à defesa, havia várias opções: imobilização, campo de força, etc.
Usando o mesmo método, Luke rapidamente chegou ao lado de Nick e começou seu ataque. Ele havia sido treinado em artes marciais por Natasha. Seus ataques eram direcionados a áreas fracas do corpo. Os ossos dele são duros, pensou Luke, sentindo seu punho tremer ao bater em Nick. Se ele continuasse batendo em Nick, ele machucaria as mãos. Ele poderia até quebrar os ossos da mão. Querendo lutar corpo a corpo comigo, rosnou Nick irritado enquanto dava um soco em Luke. Devido à proximidade, Luke não teria mais tempo para criar uma barreira. Ele poderia facilmente desviar do golpe com seu haki de observação, mas não planejava usá-lo. Para a surpresa de Nick, a direção de seu punho foi desviada por uma força externa. Seu punho errou, passando perto do rosto de Luke. Luke aproveitou a oportunidade e balançou o punho no rosto de Nick novamente. No entanto, dessa vez, ele se concentrou e criou faixas de energia telecinética que se enrolaram em seu braço até chegarem ao seu punho. Vamos ver se você aguenta isso, pensou Luke dando um soco no rosto de Nick. Um estalo de cortar o estômago ecoou pelo ar quando o nariz de Nick estalou, e vários de seus dentes voaram em todas as direções. A força do golpe o jogou pelo ar como uma boneca de pano. O corpo de Nick voou vários metros antes de bater violentamente em uma árvore. Por causa da velocidade em que ele estava voando e do corpo robusto de Nick, o tronco se estilhaçou e quebrou. Nick caiu no chão inconsciente, cercado pelos destroços da árvore despedaçada. Oh, pensei que tivesse me segurado o suficiente, pensou Luke, vendo a bagunça que tinha feito. Ele se aproximou do garoto inconsciente e deu um suspiro de alívio por ele ainda estar vivo. Os professores e alunos ficaram boquiabertos com o que tinha acabado de acontecer. Eles nunca pensaram que viriam que o soco de um telecinético geraria tamanha destruição e faria seu inimigo voar. Sua técnica é muito eficiente, elogiou Edgar, olhando para Luke como se ele fosse um monstro em crescimento. O soco que Luke deu foi uma técnica que ele mesmo criou durante o verão. Ele a chamou de Telekinetic Helix. Girar energia telecinética ao redor de seus membros aumenta drasticamente o poder de seus socos. A técnica funciona como uma furadeira. Embora ele tenha tido que quebrar a cabeça para encontrar a maneira certa de manipular ondas telecinéticas, ele roubou a ideia de um anime que assistiu em sua vida passada. O nome era Mob Psycho 100. No entanto, ele teve que fazer muitos experimentos para ter sucesso, já que no anime não explicam o método para atingir tal técnica. Então, Luke não tem vergonha de dizer que ele criou essa técnica. Obrigado. É a primeira vez que tento em um humano, e é muito eficaz, disse Luke, satisfeito em testar sua técnica em uma batalha. O melhor de tudo é que ele não usou todas as suas forças telecinéticas naquele golpe. Então o poder pode ser maior. Vou procurar o Wednesday. Ela deve estar enfrentando Xavier e Mike. Eu poderia ajudá-la e irritá-la um pouco, pensou Luke, expandindo seu domínio. Ele já havia tentado a técnica que queria. Agora, ele iria irritar o Wednesday um pouco ajudando-a. Ele sabe que a garota odeia isso e não tem nada melhor para fazer. Capítulo 70 Vencedores. Luke estava satisfeito com a batalha. Embora não tenha durado muito e tenha sido fácil, ele pôde testar suas novas habilidades telecinéticas, todos focados em torná-lo forte em combate corpo a corpo. Ele aumenta sua velocidade e força com ondas telecinéticas e desvia ataques manipulando a trajetória dos golpes com telecinese. Adicione a isso seu haki de observação e habilidades de controle mental, e ele seria poderoso em combate. Ele não depende mais apenas de esmagar você com um objeto pesando 1000 quilos ou mais. Ele sabia que era raro um telecinético lutar daquele jeito, mas não se importava. Era mais emocionante lutar daquele jeito. Ele podia voar e daquele lugar seguro bombardear seu inimigo com objetos, mas que graça tinha isso? Isso desde que ele soubesse que seu oponente estava no seu nível ou abaixo. Se estiver enfrentando muitos oponentes ou uma pessoa forte, ele prefere a tática de voar e usar objetos para esmagar seus inimigos. Ou se não tiver vontade de lutar e quiser terminar a luta mais rápido, Luke finalmente encontrou a presença de Xavier, Mike e Wednesday. Embora esta última fosse mais difícil de ver por causa de sua aura de escuridão. Eles estavam em combate, e pelo que ele observou, Wednesday tinha vantagem. Não os derrote ainda, pensou Luke começando a correr a toda velocidade. Com a ajuda de sua telecinese para se impulsionar rapidamente, ele conseguiu avistar seu companheiro de equipe gótico dando uma cotovelada no rosto de Mike e o nocauteando. A área onde eles lutaram não estava nas melhores condições. O chão tinha sido mexido por Mike, uma árvore foi cortada ao meio e havia vários buracos. A aparência de Wednesday não era perfeita, embora ela também não estivesse em uma situação crítica. O trabalho em equipe de Xavier e Mike tornou as coisas mais difíceis para a garota gótica em comparação à primeira luta, mas ela já viu a vitória próxima. Apenas Xavier ficou com um corte no ombro e fadiga da luta. Xavier aproveitou a oportunidade que seu companheiro agora inconsciente havia criado para ele. Em sua mão, ele segurava um chicote de mais de 20 metros de comprimento. Com toda sua força, ele atacou Wednesday, que estava longe dele, mas seu chicote cobriu essa distância rapidamente. Wednesday estalou a língua internamente. O maldito chicote dessa aluna era a coisa mais difícil que ela enfrentaria nessa luta. Não era um chicote normal, Xavier o criou do nada. Era rápido e imprevisível, além de muito resistente. Ela não conseguia destruí-lo, não importava o quanto tentasse cortá-lo com seus poderes. Luke já havia agido. Ele controlou telecineticamente um galho de árvore e o usou como escudo para cobrir Wednesday.
O chicote quebrou o galho, mas conseguiu o segundo necessário para que Wednesday desaparecesse nas sombras e aparecesse atrás de Xavier, que não teve mais tempo de recolher o chicote. Renda-se, disse Wednesday em tom monótono. Em sua mão, ela segurava uma faca toda preta apontada para o pescoço de Xavier. Eu perco, disse Xavier, soltando o chicote e levantando as duas mãos. A faca afiada desapareceu, e de alguns alto-falantes que tinham sido montados pelos professores antes veio a voz de Charles. Grupo vencedor 6. Volte e pegue Mike, disse Charles, encerrando a luta de treino. Wednesday olhou para Luke. Sua expressão não era nada feliz. Eu não precisava da sua ajuda, disse Wednesday, retomando a caminhada de volta. Mesmo que o chicote a tivesse atingido, ela já tinha pensado em uma tática para depois disso. Não foi tão divertido quanto eu esperava, Luke pensou sem discutir. Ele imaginou que Wednesday ficaria mais irritada, mas seu rosto ainda era o mesmo de sempre. Nenhuma expressão e nenhuma emoção. É verdade. Você não precisava ajudá-la, Xavier reclamou, caminhando em direção a Luke. Se sua amiga não a tivesse ajudado, ele poderia ter derrotado Wednesday. Mesmo que ele não tivesse vencido a luta, já que sabia que não poderia derrotar Luke. Você teria sido meu companheiro de equipe, disse Luke, com um leve sorriso. TSCH. Rancor, disse Xavier. Luke, com sua telecinese, flutuou Mike e, junto com Xavier, eles retornaram para onde os professores e alunos estavam. O professor Fitz já estava curando Arthur e Nick. Nick estava na pior condição. Por causa do golpe de Luke, ele perdeu vários dentes e seu nariz foi quebrado, além de algumas costelas quebradas. Você não teve piedade, comentou Xavier, vendo a condição de Nick. Por sorte, ele encontrou Wednesday primeiro antes de Luke. É uma técnica nova. Eu não controlo bem o poder, disse Luke, coçando a bochecha. Ele já havia reduzido o poder, mas não era o suficiente. Não olhou para Luke com suor frio na testa. Ela sentiu pavor ao pensar em quase chegar perto de Luke no primeiro hard e atacá-lo. Teria sido uma pena que seu lindo rosto fosse atingido daquele jeito. A partida do grupo está finalizada. O grupo de Luke e Wednesday é o vencedor. Nós daremos a eles suas recompensas mais tarde, disse Charles, e os perdedores suspiraram decepcionados. Todos eles queriam ganhar pelas recompensas. Além disso, eles tirariam notas melhores na matéria se causassem uma boa impressão. Foi uma boa prática, pensou Luke satisfeito. A recompensa que mais lhe interessava era o uso do banheiro VIP. Um banheiro que somente representantes de classe poderiam usar. Para ser um representante de classe, você tem que ser eleito democraticamente. Então você deve ser muito popular, o que Luke é, mas não no bom sentido. Ele é popular, mas não sociável. A cada ano, há 2 representantes, um macho e uma fêmea. Não nas classes específicas de cada tipo de pária. Ou seja, você deve competir com aqueles da sua idade de todas as espécies de párias. Os representantes atuais do ano de Luke são Xavier e Bianca, o casal mais popular do ano, embora Luke acredite que eles não tenham muito tempo como um casal. Além do uso dos banheiros VIP, havia mais recompensas. Use as piscinas quando tiver vontade. Normalmente, para usá-las, você precisa pedir permissão ou estar no clube de natação. A última recompensa são 2 dias de folga onde você pode sair de Nevermore. Eles devem ser apenas nos fins de semana, onde você pode visitar Jericho ou o que quiser. Como Nevermore é um internato para sair, você precisa pedir permissão e um motivo válido. Normalmente você não obtém permissão. Luke o recebia para suas entrevistas quando eram relacionadas ao trabalho ou quando havia um evento importante em Jericó, eles deixavam todos os alunos saírem. Talvez eu possa visitar o restaurante italiano, pensou Luke, lembrando-se de um novo restaurante que abriu em Jericho. Embora ele não tivesse a permissão de Natasha por causa da coisa do Selman, blá 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 blá. No caminho de volta, Luke recebeu vários olhares de seus companheiros. Todos ainda estavam surpresos com sua força, mas principalmente com a forma como ele lutava. Wednesday também recebeu muitos olhares pela força que demonstrou. A garota desde que entrou no barco algumas horas atrás ainda tinha a mesma expressão de sempre. Luke não sabia como ela fazia isso. Ela não parecia cansada, irritada e, claro, não demonstrava um pingo de alegria por sua vitória. Ele derrotou aqueles 2 primeiro do que eu, pensou Wednesday enquanto observava o rio. Ela não estava nada feliz com as recompensas. Ela era mais lenta que Luke em derrotar um grupo, e ela não gostava disso. Embora ela considerasse Xavier e Mike mais problemáticos que Arthur e Nick. Especialmente porque Arthur não tinha uma habilidade irritante como manipular a terra e nem tinha poderes psíquicos úteis para combate. Além disso, ele me ajudou, pensou Wednesday, lembrando-se de como o galho da árvore a cobriu do chicote. Pela primeira vez em seu rosto, uma leve carranca pôde ser vista. Ela sabia que Luke a ajudou a irritá-la. Ela sabia como ver aquele personagem irritante desde o primeiro dia em que o conheceu. Na primeira luta, ele não moveu um músculo. Era estranho que de repente ele quisesse ajudar. A única coisa que posso fazer é treinar e da próxima vez terminar minha luta mais rápido que ele, pensou Wednesday, retornando à sua expressão estoica. Foi a primeira vez que ela encontrou um oponente digno que tinha habilidades equivalentes às dela. Um sentimento que ela nunca havia sentido antes. No mesmo dia, Luke recebeu uma placa de metal que lhe servia para abrir portas como a do banheiro. Um crachá VIP. Ele o teria por um mês.
Tantas comodidades na palma da minha mão, pensou Luke, olhando com um leve sorriso para o distintivo. Ele sabia que o banheiro tinha uma jacuzzi e era muito grande. Ele teria um banho luxuoso e confortável hoje. Ei, Verônica. Preciso de algo, Luke disse, enviando uma mensagem mental para seu primo. Ter um link telepático era muito útil, e nenhum deles o havia quebrado até agora. Luke, o que você quer? Perguntou uma Verônica surpresa, que estava digitando em seu laptop. Era a primeira vez que ela falava com seu primo desde o verão. A última vez que ela o viu foi em sua casa alugada dormindo com uma normie. Algo que ela não gostou nem um pouco. E eu estava pensando se você poderia me dar alguns livros da Nightad Society, Luke disse. Era só um pequeno favor. Vários segundos se passaram, e ele não obteve resposta. Se você quer tanto usar a biblioteca da Sociedade Nightad, junte-se a ela, mulherengo, disse Verônica com raiva e cortou o vínculo telepático. Luke imediatamente sentiu que o link estava quebrado. Seu rosto estava incrédulo. O que aconteceu? Ele sabia que seu relacionamento com Verônica tinha estagnado, mas não era para ele chamá-la de mulherengo e cortar o link também. TSCH me chama de mulherengo, e ela faz sexo em um lugar sagrado, pensou Luke irritado. Ele deveria encontrar os livros em outro lugar ou voltar a roubá-los. Ele queria encontrar informações sobre a aura negra para aprender mais técnicas e como essa aura funciona. Ele também queria informações sobre o Hyde. Agora que o Wednesday havia chegado a Nevermore mais cedo do que ele pensava, o plano do professor Normie poderia estar em andamento. Ele tinha que saber a força do Hyde neste mundo que era muito mais perigoso do que a série que ele viu em sua vida passada. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.